assim mesmo, dia de quinta. E assim, quando vai chegando o 10º dia, aí o negócio vai pegando. Tu viu? Já sentiu no grupo? É porque é muito confronto, gente, olha. É muito, nossa, muito confronto. Eu fico. Estou lendo pela segunda vez que estou recebendo tapinha. O Senhor tem que trabalhar, preparar e capacitar, porque senão a pessoa desiste. Aí eu vou montar uma nova estratégia, tá? A partir de amanhã vai ter 10º dia, chegamos no 1/3 da nossa mentoria. Amanhã eu vou montar outra estratégia, tá? Eu vou falar lá no grupo como é que a gente vai fazer. E aí vai dar um novo vigor. Vocês vão ver que vai dar um novo mas é assim ânimo. mesmo, até porque... Eu já estava esperando essa queda no 10º dia, sabe? Da outra vez foi a mesma coisa. No 10º dia, mas porque também o inimigo vê, né, que a gente está trabalhando, aí ele vai lá e atrapalha. Ele desvencilhar todo mundo e todo mundo desistindo, esse negócio não é para mim. É muito comprometimento, tem que estar em aula, sabe? Não, é porque também é muito enfrentamento, então. Ser convencida disso, entendeu? Ela fica sendo convencida disso. E é isso que nos faz parar. O inimigo que só quer nos parar. Ele tem várias oportunidades, ele vai sempre lançando. Ele vai lançando palavras, ele vai lançando pessoas. Mas mentira, né? E se a gente acredita, a gente vai parando, vai perdendo o vigor, o coração para de pulsar, porque na primeira aula isso aqui estava cheio, lembra? Entende? E aí só, como diz a parábola dos talentos, só os fiéis permanecem com o talento. Os infiéis, o talento vai ser tirado deles e jogado aonde? Em outro lugar. Então, a gente tem que permanecer fiel. Então, você que está me assistindo aí, no gravado, né, que vai ter a oportunidade de me assistir, seja fiel naquilo que Deus te der para fazer hoje. Né? Se Deus te separou esse mês hoje, é porque Ele teve um propósito na sua vida e mostrar algo para você. Né? E o Senhor tem trabalhado isso muito forte no nosso coração. Eu tenho visto a disposição que Deus tem me dado, um novo ânimo. Parece que Ele me dá eu respiro e eu estou renovada. E o Senhor me dá um novo ânimo. Sábado eu preguei 3 vezes. De tarde. Depois que eu preguei à tarde, eu estava exausta, porque estava muito calor e aquilo me deu uma exaustão física. Estava muito calor. Eu suava. E aí, eu estava dentro do carro, prostrada, assim, ó. Aí minha amiga disse assim, Dani, tu não vai aguentar, não. Eu disse, não me conhece. Aí só fiz uma oração no carro, Senhor, me dá um renovo. Eu preciso que o Senhor me renove agora, que joga um sopro de renovo dentro de mim. Assim, ó. Eu respirei, me levantei do carro. Minha filha, quando eu entrei na igreja, parecia que eu estava chegando ali a primeira vez. E, gente, foi... Eu até postei hoje no meu feed a oração que o pastor fez por mim. Olha. Né? A oração, assim, de envio mesmo, sabe? É isso, o Senhor quer de nós esse fôlego novo, a gente precisa entregar isso para Ele, sabe? Quando a gente estiver, assim, no ponto de dizer assim, não estou aguentando mais, tá parafuso tá... E aí você vai desistindo, porque aquilo vai te incomodando, mas o apóstolo Paulo diz assim, todos vão caminhar com um espinho na carne, continua a caminhar, não desiste, não para, né? Às vezes o espinho na carne pode estar sendo o seu casamento, sabe? Que você não sabe mais como desafiar algumas situações, e o Senhor está te apresentando várias aqui. Só que muitas mulheres, elas querem que o milagre aconteça do dia para a noite, e as coisas mudem, e tudo aconteça, tudo mude. Mas não é assim que o Senhor tem nos pedido. O Senhor tem nos pedido para continuar diligentes, sem parar, né? Quando a gente não para, quando a gente toma a decisão de não parar, o Senhor vai nos ver trabalhando. Quando eu perguntei para ele, Senhor, por que eu? Por que eu fui escolhida para ir para a Europa, levar a experiência do lar? Por que eu estou nessa equipe de 7 mulheres escolhidas para representante mundial da experiência do lar? O Senhor me tornou uma representante mundial. Eu já sabia que eu ia entrar no Ministério Mundial. Ele já tinha me dito isso. Por isso que isso não me encantou, porque eu já sabia, né? Ele já tinha trabalhado meu coração para isso. Quando eu perguntei para ele, mas por que, Deus? Por que eu? Tem tantas mulheres tão valiosas, né? Mulheres assim, engajadas na obra do Senhor. Ele disse, sabe o quê? Porque eu vi você trabalhando.
Essa foi a resposta dele. Entende como é importante não parar? É sobre isso, é sobre não parar. Vão vir as estações do nosso casamento, a gente vai passar por todas, o ano todo. A gente vai passar pelo inverno, vamos passar pela primavera no nosso casamento, vai vir um verão. Sempre, preste atenção, sempre perto do mês de aniversário de casamento, tem mulheres que passam pelo verão no casamento, né? Tem um renovo, tem algo novo para ser experimentado, e depois elas caem ali no outono e as coisas começam a ficar difíceis, e depois vem o inverno que você se arrasta. Aí você pega tudo que você recebeu lá no verão, aí você, pá, joga no ventilador. E diz assim, nesse homem não tem mais jeito, eu também não tenho mais jeito, não. É melhor a gente, né, se separar, tudo. E eu tenho aprendido a viver as estações sem parar. Continuar fazendo as mesmas técnicas, aplicando os mesmos princípios, porque quando a gente vive por princípio, a gente não joga o princípio fora, não. A gente vai vivendo no mesmo princípio. Então, se eu decidir, por exemplo, caminhar sobre o princípio da honra no meu casamento, eu vou estar sempre honrando. Não interessa se eu recebo elogio ou não. Deus está vendo, né? A pessoa mais importante está vendo. É isso que me consola. Às vezes, quando não tem um retorno, né? A gente sempre espera o retorno. O que me consola é eu vou continuar, porque Deus está vendo, entendeu? E Ele é o justo juiz. Então, eu vou, assim, coloco meu orgulho no bolso. Carininha chegando aí. E Karina, primeira vez por aqui, tá no trabalho, né? Abre o microfone para eu te ouvir. É um pauzinho assim. É um pauzinho. Deixa eu mostrar para você. Sim. Conseguiu. Boa noite, Boa noite. Boa noite. É porque toda aula tá caindo no dia que eu tenho plantão, sabe? Oh, Deus, livra os plantões da Karine, Senhor. Vamos orar por isso. Amém. Amém. Aí eu vou botar a segunda aula lá na plataforma, tá? Para você assistir bom. também. Tá certo. E essa aula também, fica aí ligadinha. Se puder, tá bom? Vai dar certo. Plantão. Bom plantão, querida. Então, assim, é isso que o Senhor nos vê. Se você quer chegar assim numa promessa, você quer alcançar uma promessa é dada para você, mas você não sabe como caminhar em cima de uma promessa. Às vezes você quer que aquilo aconteça e às vezes vai passar 1, 2 anos e a promessa, você vai dizer assim, cadê a promessa, Deus? Eu estou aqui, né? E o importante é que você tenha noção de que a promessa, ela se cumpre quando você cumpre princípio. Ela se cumpre a promessa quando você caminha por princípios. Então, tem o princípio da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo que plantares, colherás, né? E hoje até ouvi um versículo sobre isso, lá em Marcos. Não estou lembrada bem a passagem agora. Mas Jesus falou isso. Tudo que tu plantares, tu vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta a bênção, você vai colher a bênção. Se você é uma mulher hospitaleira que recebe bem na sua casa, por exemplo, você vai, quando o tempo que o Senhor te tirar da tua casa, ele vai colocar pessoas para receber você bem. Entendeu? É tudo, tudo. A única lei que vai para todas as pessoas, independentemente de classe social, é a lei da semeadura. Isso vem para todo mundo. A parábola dos talentos fala que o único que não precisa plantar para colher é Jesus Cristo. O resto, todos nós, seres humanos, nós temos que plantar para colher. Então, é muito interessante que no nosso casamento, a oportunidade que a gente tem de não plantar é muito forte. O inimigo coloca isso no nosso coração. Ele vai dizer, não precisa não você lançar palavras. Precisa você orar pelo seu marido, não, porque ele já é um traste. Olha, não precisa você pensar no seu ato sexual o dia todo, não precisa você pensar nisso, não. Larga isso de mão, você está cansada. Entende? Quer falar, Cristiane? Pode falar, querida. Abra o microfone. Acho que ela bateu sem querer. Então, o inimigo sempre vai colocar isso no nosso coração. Ele vai lançar essas palavras na nossa mente e a gente precisa estar atenta. Pode falar, Cristiane.
O áudio tá muito baixinho, não tô ouvindo direito. Tá baixo para você? Aumenta um pouquinho o teu telefone, que se tiver baixo, aí você tem que sair e entrar novamente, porque todo mundo tá me escutando normal, tá? Dá um ok para mim. Então foi problema na sua entrada. Aí você sai e entra de novo. Tá bom? Porque realmente você tá muito baixa mesmo. Não tô nem ouvindo você direito. Então, é interessante que a gente precisa entender como o nosso adversário trabalha e como a gente pode ir de encontro a isso, né? E é cumprindo o princípio. Quando a gente cumpre o princípio, a gente sabe que a gente está diante de uma palavra. A gente está diante de uma palavra e a gente vai caminhar em cima de uma palavra. O princípio da sabedoria, a mulher sábia constrói o seu lar e a tola destrói com as próprias mãos. Então, há um princípio, o princípio da sabedoria. De onde é que está a sabedoria? Porque ela foi embora e me deixou aqui sozinha. Na minha casa, eu não sei de onde é que eu vou encontrar ela. Muitas mulheres me dizem, Dani, eu quero essa sabedoria, eu quero entender como as coisas se procedem. Sabedoria você pede a Deus e Ele dá. Mas onde você achar sabedoria? É na palavra. Principalmente em Provérbios. Provérbios vai te dar muita noção de sabedoria. Eu leio, sempre que tem desses meses assim que terminam em 30, eu leio Provérbios, porque eu posso ler ali Provérbios completo, né? Esse mês eu estou lendo, que a Trina passou para a gente ler, né? Como estudo, e estou lendo Provérbios. E é incrível, você pode ler Provérbios vários meses no ano, mas as situações que você passa, você vai desvencilhar aquilo de uma maneira diferente. Né? Você vai... ontem eu falei sobre a mulher virtuosa, Provérbio 31, mas eu nunca tinha prestado atenção que a mulher virtuosa é num navio mercante. Foi o que abriu meus olhos ontem. E eu já li Provérbio 31, acho que umas 40, 50 vezes. E eu passava direto nisso. Eu disse, e o Senhor me alertou nisso. Filha, a mulher virtuosa é no navio mercante. Era uma mulher que viajava oceanos. Fazia, trajetos. Ia para outros territórios. Andava, mas ela voltava com pão para casa. O pão da presença. O pão da presença era estar sempre na boca dela. A família dela conhecia isso, uma mulher desbravadora. Gente, a mulher virtuosa, eu vejo nela nessa parte, uma mulher desbravadora, sabe? E a gente, às vezes, acha que a mulher virtuosa era uma mulher Amélia, porque o inimigo vai passar isso pra gente. Ah, não, você não precisa ser uma Amélia, não. Aceitar tudo, sabe? Você pode ser independente, você pode se rebelar. A rebelião é algo que nos afasta de Deus. É um afastamento, assim, quando a gente se rebela. Quando a gente diz assim, eu não preciso de Deus para nada, eu vou desafiar minha vida, eu vou ser independente. Tô nem aí com meu marido, não quero esse negócio de submissão para minha vida. Isso aí é carta fora do baralho. Posta aí que eu quero ver, Larissa, eu quero dormir com essa pregação da pastora Thalita hoje, no meu coração, sabe? Então é isso, mulheres. Eu não sei para quem eu estou mandando esse recado, hoje o Senhor está falando com alguém, mas é muito forte isso. A batalha é constante, como eu falei para as mulheres, né? Eu falei para vocês terça-feira. O inimigo, ele está aqui antes da gente. Muito antes. Ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe onde é que você cai todas as vezes, que você retrocede, ele sabe. É necessário que você trabalhe nisso. Porque senão ele vai sempre te tentar da mesma forma. Uma coisa que ele tem sempre tentado me paralisar, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso se procede, porque eu gosto de trazer as coisas na prática. Eu gosto de trazer muito na prática, para que vocês entendam como o mundo espiritual roda. Minha filha mais nova, ela é muito ligada a mim. Muito ligada. E o inimigo sabe disso. E toda vez ele lança a seta para a bichinha. Ela adoece quando eu saio de casa, ela fica com febre, aquela agonia, meu marido fica com ela, e aí ele deixa de trabalhar e fica aquela agonia, e o inimigo coloca todo mundo aqui em casa em confusão quando eu saio, como esse navio mercante aí. E eu tenho aprendido, mulheres, a não sair de casa mais sem a bênção do meu marido. Às vezes eu digo para ele assim,
está pronto para me abençoar. Porque ele sabe que quando ele me abençoa, ele vai ficar com o encargo, entendeu? Da bênção. E dessa vez foi diferente. Quando eu fui para Minas Gerais ministrar, minha filha adoeceu. E o pior dia foi o dia que eu ia ministrar em 3 lugares ao mesmo tempo. E no final do dia, minha mãe me liga numa ligação comigo, eu e meu marido. Nós 3. Minha mãe botou numa ligação de grupo e disse assim: olha, vocês 2 são 2 irresponsáveis. Eu estou indo para Brasília cuidar da minha neta, porque vocês não estão nem aí para ela. Sabe quando você engole seco, depois de 3, que você já passou de 3 pregações durante o dia, cansada, e você não quer desonrar sua mãe, porque você tem que cumprir o princípio da honra. Aí é quando você vê que você está debaixo de uma bênção. Meu marido foi e tomou aquela situação para ele, disse assim: dona Eliane, eu estou cuidando da minha filha, estou cuidando com muito carinho, com muito esmero, como sempre cuidei, dando os remédios no horário. Já levei ela no hospital 2 vezes. Toda vez que eu chego lá, o médico manda eu voltar. Eu estou muito em paz. Mas se a senhora quiser vir aqui para casa, para ficar com a gente, para desfrutar da presença da gente, a senhora pode vir. Agora, para cuidar da sua neta, eu já estou cuidando dela. Gente, eu não precisei falar nada. Entende? Entende como é? Porque a gente precisa, mulher, estar debaixo dessa bênção do nosso marido. Porque senão a gente vai atropelando tudo. Eu não falei nada, eu fiquei só ali assistindo. Eu disse: eu estou assistindo isso mesmo? Sabe? E eu tenho cumprido isso com onde eu passo. Onde eu passo, eu disse: amor, onde eu passar, eu vou honrar o teu nome. Onde eu passar, eu quero que o Senhor me dê, eu quero que você me dê a sua bênção para eu sair. Eu não quero sair. Vocês 2 estão juntas de novo. Rapaz, eu vou te dizer, viu? Hoje foi nosso chá, foi lindo. Depois eu te mando as fotos. Uma das fotos do chá aqui em casa também tem. Ah, foi lindo. Então, mulheres, a gente precisa entender que tem uma chave que gira quando nosso marido coloca a mão para nos abençoar, sabe? Tem algo que gira na nossa vida e a gente precisa entender isso de uma maneira muito, assim, sobrenatural. Porque o mundo vai nos pedir ao contrário. O mundo vai dizer para nós: olha, vai, você pode ir, vai embora. Você pode ir sem ele. Vá desbravar esses caminhos aí. Você é uma mulher independente. E eu tenho aprendido que a bênção que está sobre meu marido, que o Senhor concedeu a ele é meu cabeça, entende? E aquela bênção me alcança. E eu fico muito emocionada de dizer isso para vocês. Porque durante muito tempo não foi assim. Durante muito tempo eu batia a porta da minha casa e ia sozinha. E eu pegava em guerras desnecessárias. Porque eu não estava debaixo da bênção do meu marido. Entende? Então, eu quero deixar esse recado hoje para você com muito amor no seu coração. Ore ao Senhor, peça para o Senhor oportunizar esse tempo para que você tenha também essa bênção liberada pelo seu marido na sua vida. Que ele ore por você, que ele pague preço por você. Que ele olhe para você assim como algo que o Senhor tem trabalhado. E ele disse assim: minha filha, vai, porque muitas mulheres precisam ouvir de Jesus através da sua vida. Entender o propósito, e a gente vai falar sobre isso hoje. Né? Antes de falar do medo, eu quero já puxar o assunto para o propósito. Porque eu vejo muitas mulheres caminhando sozinhas. E eu caminhei também em caminhos áridos. E sabe onde era o meu ponto de desacordo com meu marido? Onde eu estava tentando bater assim na pedra para a água furar. E aquilo dali ia dando um choque tremendo. Era quando eu me denominava pastora. Era algo que meu marido não se alegrava. Era algo que pesava no coração dele. E eu estava assim, insistindo nisso, sabe? Eu disse: Senhor, por que eu estou insistindo nisso, pai? E aí foi quando eu escutei uma palavra de uma mentora. Eu não sei quem foi, agora eu não me recordo, mas uma pessoa chegou para mim e disse assim: a Dev, e a Dev é minha mentora amor, né? Ela foi minha mentora amor. A Dev, quando perguntavam assim para ela: Dev, você é pastora, você é missionária, você é bispa, você é apóstola, você é o quê? Ela dizia: eu não sou nada disso, eu sou Dev Tyrus. Entende? Depois que
eu peguei essa chave. Eu disse, Deus, eu estou lutando por algo que eu não sei nem se vai acontecer. E meu coração do meu marido está cada vez mais distante do meu. Porque eu estou lutando por algo que eu anseio isso no Senhor, mas meu marido não está pronto. E eu entendi isso, foi debaixo de muitas circunstâncias. Agora, em janeiro, eu ia para os Estados Unidos. E tinha uma pastora querendo me levar, né, para fazer a experiência do lar, para pregar. E ela queria me dar a unção dela. E eu estava naquela ânsia tão forte de receber a unção. E eu estava correndo atrás dessa unção dela. Que eu fiquei assim. Aí o Senhor disse assim para mim: você fez todos os passos, Daniela, certinho de fé. Você fez tudo, você tirou o passaporte, você tirou o visto, você correu atrás desse visto, você correu atrás das passagens, deu tudo certo. Mas o Senhor, quero te dizer que teu marido não está pronto para você receber isso. Gente. E aí? Aí eu tive que dar 2 passos para trás. E foi quando meu marido me abraçou. Ele me viu chorando quando eu perdi de pegar aquele visto. Gente, foi tão doido, o negócio foi tão rápido, que o passaporte ficou retido no consulado em Recife, porque eu mandei para lá, eu estava em Recife, eu ia sair da passagem em Recife, e aí não deu certo, e aí faltava assim, eu tinha que viajar no sábado de manhã para Orlando, para fazer a experiência do lado do domingo, e receber a benção na terça da pastora. Na sexta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã, meu passaporte nem sinal. Eu disse, perdi a viagem, perdi tudo. E viajei. Fui para 70 quilômetros de Recife, viajei. Quando eu cheguei lá, 2h30 da tarde, o rapaz do visto me liga, seu passaporte está pronto. Oi, como é que eu vou chegar 70 quilômetros em Recife? Até 4 horas da tarde, não tem como. E aí foi quando eu acionei meu pai foi com minha irmã no consulado. Aí eu assinei, por causa da pressa, né? A gente fica naquela ânsia, naquela pressa de fazer as coisas assim. Aí eu assinei, eu abreviei o nome errado do que estava na minha identidade. Eu abreviei, eu tenho 5 nomes. Aí eu abreviei errado. Aí o rapaz disse assim: a gente não vai te dar o passaporte, porque ela abreviou o nome errado. Não é o mesmo nome que está na identidade. Eu perdi a passagem, né? Estava reservada, graças a Deus não tinha pago, mas estava reservada. Perdi a viagem. E aí eu chorei, meu marido me deu um abraço e disse assim: eu não estava pronto para você ir, eu precisava de você. Sabe? E aí eu entendi depois. Eu pensei que fosse até egoísmo do coração dele. Durante um tempo eu até pensei, eu pedi para Deus: Senhor, sonda o que é naquele coração e me apresenta aqui. Porque eu não consigo entrar no coração do meu marido e lá dar uma vasculhada e voltar. A gente não tem esse poder. Só o Senhor para apresentar isso para a gente, sabe? Mas era o meu propósito. Era o meu propósito. Era o que eu estava correndo atrás durante muitos anos. Receber aquela unção daquela mulher. E foi quando Deus disse assim para mim: mas seu marido não está pronto. Eu não posso passar por cima disso. Deus não vai, gente, passar por cima de ninguém. Ele vai zelar por todos. Quando ele pegar, ele vai olhar assim, ó. Esse aqui é uma só carne. Só que um não está bem, um não está pronto. Então, eu tenho que retardar um pouquinho o propósito do outro, para que eles se alinhem e os dois caminhem juntos. Entende? Uau, né? Só Deus para fazer isso. Só Deus para mover nosso coração, para dar 2 passos para trás. Então, se hoje você está nesse anseio, né, que as coisas aconteçam, o mural da vida extraordinária, é lindo. Eu também tenho o meu. Mas a gente, às vezes, precisa dar 2 passos para trás para pegar na mão do nosso marido. Ele entender o que passa dentro do nosso coração. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Às vezes você nem sabe, mas você está lutando por algo que você acha que ele sabe, mas ele não sabe. Porque você não apresentou. Com detalhes, com riqueza de detalhes, com segurança. Entende? E aquilo vai virar uma guerra entre vocês dois. Como estava virando na minha vida. Um propósito lindo que o Senhor tinha, estava virando uma guerra. Entende? E aí foi quando eu disse assim: Senhor, eu não estou pronta ainda para ser uma pastora. Eu não sei como o Senhor vai efetivar isso na minha vida.
Mas uma coisa eu sei hoje, neste dia, eu sou uma grande missionária. E o Senhor me fez missionária. E eu vou morrer missionária, sabe? Isso me deu um alívio no meu peito tão grande, no meu coração tão grande, e no coração do meu marido. Oi, ele tá outra pessoa, entende? Então tem coisas que a gente só compreende, quando a gente entende como o outro tá, como o outro olha o nosso propósito. Se for o propósito juntos, maravilha. Mas se não for, Dani, aí, amiga, eu te aconselho, dê 2 passos para trás, peça direção ao Senhor, até para você dar, porque quando a gente dá 2 passos para trás, o desânimo entra no nosso coração. Ele invade. Parece que vem uma água do desânimo, assim, ela entra assim dentro da gente, e a gente diz assim, pronto, tá tudo perdido, vou jogar tudo pro alto. Nada vale a pena mais. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer fazer um propósito único com 2 vidas, que são uma só carne. Um propósito único com 2 vidas que são uma só carne. Só que o propósito a gente desvencilha aqui na Terra. Lá no espiritual, nós somos uma só carne. E o Senhor quer isso. Ele quer alinhar. E, gente, quando eu comecei a contar ontem para o meu marido, tudo que está acontecendo na experiência do lar, né? Eu falei que estava sendo discipulada pela Trina, falei o que está acontecendo, que, na verdade, eu estou já no Ministério Mundial, entende? Eu fui escolhida das 7 líderes no Brasil que podem expandir a experiência do lar e estou sendo discipulada pela autora. Há coisas que a gente abre mão para ganhar do outro lado. Pode falar, Larissa? Bateu sem querer. Então, há coisas que a gente abre mão de um canto para ganhar no outro. E meu marido está super feliz com isso. Entendeu o propósito de experiência do lar, me liberou, me abençoou para eu ir para BH. Sabe? Eu estava lutando com outras coisas. Tá, o propósito ele pode existir um dia, mas não é hoje. Todo hoje que o Senhor efetiva tem um como para desafiar. Tem um como proceder, como fazer. O hoje chegou, é o hoje, é agora. Então, Dani, você vai ainda caminhar em cima de alguns princípios para você chegar na promessa. Voltei lá para o início. E o princípio principal que hoje eu adotei na minha vida é o princípio da honra. E a honra ao meu marido. Então, o Senhor se agrada quando eu honrar meu marido, mesmo que eu tenha que dar 2 passos para trás nos planos que eu mesma fiz com o Senhor. E o Senhor, assim, vai dizer, filha, tá tudo bem. Entende? Porque a gente acha que aquele plano que Deus sonhou para a gente e que a gente vai projetando aquilo e que a gente vai em cima daquilo e aquilo começa a acontecer. Só que a nossa casa ainda não está pronta. A nossa casa ainda está na alvenaria. Precisa colocar a cerâmica, precisa passar muita coisa, sabe? E a gente precisa voltar para casa, para poder ajeitar lá, para depois sair. E a gente volta, e a gente vai novamente. Então, a gente precisa entender que esse propósito, ele é desafiado nisso. Não é fácil para dar 2 passos para trás e conseguir. Tem que ter muita unidade. É isso mesmo, unidade no Espírito, sabe? O Espírito Santo dá essa unidade para o casal, assim, sabe? E eu estava lá, quebrando o braço. E não estava errada, entendeu? O Senhor me prometeu isso, só que eu queria adiantar os processos. Eu queria que o processo fosse mais rápido do que realmente meu marido estava pronto para desafiar. Entende? Então, tem coisas que no propósito a gente vai precisar que o quando e o como se casem, sabe? O quando casar com o como. Porque a gente entra aqui, a gente entra aqui numa linha do quando, é agora, o tempo chegou, o tempo de chegar chegou, é agora que eu vou receber isso, o Senhor vai me dar agora. Como? Como fazer se meu marido não está pronto? E aí você lança para o Senhor, como? Eu estou pronta, mas ele não está. E aí, o que eu vou fazer? Normalmente Deus vai experimentar quem está mais adiantado no processo. Ele vai dizer, filha, você pode dar 2 passos para trás, por favor? Por gentileza, para poder eu alinhar algumas coisas no coração dele que ainda faltam ser alinhadas.
Ele, ao mesmo tempo, vai ver esse passo de honra que você deu, você retrocedeu um pouco para você avançar. Porque quando a gente vai sozinho, a gente pode até ir mais rápido. Mas quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. Entende? Então, quando a gente vai sozinho, a gente pode ir mais rápido. E aí, mulheres são rápidas. Quando elas recebem algo do Senhor. Isso eu vi na Bíblia. As mulheres, quando elas recebiam de Jesus, elas, uau, eu vou seguir ele. Era na hora, era instantâneo. Maria Madalena nem pensou, ela pegou as coisas dela, ó, as trouxinhas dela e foi embora atrás de Jesus. Os discípulos não, eles tiveram mais um tempo para serem convencidos, tiveram que passar por mais milagres para ver aquilo ali acontecer. Entende? Os homens são assim, eles precisam ser mais experimentados para poder seguir ao Senhor do que nós mulheres. Nós mulheres somos mais emoção, a gente vê o Senhor mais fácil. E aí a gente segue mais rápido. Mas e aí? O propósito não pode dar uma confusão em casa. Não pode dar uma confusão, entendeu? De parâmetro. O propósito tem que ser desvencilhado pelo casal. Por mais que ele não faça a mesma coisa que você faça, mas ele vai te dar ele vai dar a bênção que você precisa para ir. Eu já bati muitas vezes, gente, a porta de casa sem essa bênção, e eu paguei um preço muito alto. Paguei um preço muito alto. E hoje eu deixei de pagar preço, sabe? Eu quero ir em paz. Eu estou dizendo para o povo na rua que eu prefiro ter paz do que ter razão. Desse jeito. Às vezes a gente bate muito na razão, sabe? A gente precisa ter razão. E as mulheres querem ter razão. E elas são certas, eu sei. Mas não é melhor ter paz do que ficar sempre apresentando a mesma razão? Então, às vezes, é melhor você orar e pedir paz ao Senhor. O Senhor dá paz de entendimento entre eu e meu marido. Não quero ter razão, não. Vou abrir mão dessa razão aqui. Ai, Esther abriu mão quantas vezes da razão que ela tinha? Ela teve que abrir 3 vezes, em 3 banquetes. Abriu razão. Para quê? Para no final ganhar paz. Sabe? Então, hoje, eu não sei para quem vai essa palavra para propósito, mas foi profunda, né? Foi profunda. E o que é que Deus tinha chamado o seu marido para fazer, ele também chamou você para apoiá-lo e participar do seu plano. Mesmo que seja só orando, encorajando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Sabe? Você também tem um papel principal nisso, no propósito dele. Participando, orando, incentivando. Meu marido estava um pouco desmotivado do projeto Sonhos da Missão que ele tinha, né, com a orquestra de drogados. Hoje ele foi lá ficar com eles, ficou o dia todo na Cristolândia, almoçou lá com eles, voltou outro homem, renovado. Sabe? Incentivo meu, que eu digo, amor, e aí, como é que tá a orquestra? Estou orando por vocês, tal. E aí, isso vai incentivando ele, sabe? É você orar, é você incentivar, você também participar do propósito do seu marido. Não, mas o propósito do meu marido é tão pequeno ainda, sabe? Eu não vejo nem ele caminhar ainda nem nada, mas participe do mínimo que ele faça. Quando você participa, ele vai sentir um incentivo e ele vai mais longe, ele vai mais longe, mais longe. Sabe, eu cheguei mulheres aqui na primeira turma, né, e eu falei para vocês da Adriana, o marido dela disse assim, filha, continua orando por mim, tá fazendo efeito. Não para, não. É só orar. É só orar. E ele pediu para ela não parar. Entende? Então, você tem um papel principal também no propósito do seu marido. E esse papel só você pode desempenhar. Ninguém vai poder desempenhar no seu lugar. Pode falar, Adriana. Acho que ela vai falar? Abre aí o microfone, querida. Vai não. Dani, eu Vai? cliquei. Pode falar. Eu cliquei sem querer também, mas é verdade isso aí que você falou. Eu falei que esse livro foi um divisor de águas, realmente, no meu casamento, porque eu não sabia orar. Eu não sabia orar pelo meu marido. E eu fiz, né, o Tá baixo Ensinei para por vocês Você. também? Tá baixo? Agora melhorou.
eu fiz em janeiro lá com você e eu segui tudo direitinho. Eu fiz propósito, eu fiz jejum e tudo. E em fevereiro eu orei e agora eu tô orando de novo. E em fevereiro eu falei, olha, terminou a mentoria, mas eu continuo orando por você. Ele continua, porque tá dando certo. E de fato Tu tá é com isso. fone, né? Oi? Tá com fone? Não tô, eu não sei o que que aconteceu. Eu também tô te Agora, ouvindo bem agora eu tô te baixinho, eu não ouvindo. sei o que que é. Pois Mas, é. enfim, Eu acho eu que não sei hoje se deu deu para problema no ouvir, Google mas dá Meet. certo. Amém. Então, tá vendo? Ela tá lendo o livro pela terceira vez já esse ano. E aí o marido diz, não para de orar por mim, porque tá fazendo efeito. É um negócio assim, é orar só, né? É uma oração por dia. É uma oração direcionada. É algo que, às vezes, a gente estava orando de uma forma errada, sem especificar. Jesus sempre, quando ele ia fazer um milagre, ele sempre perguntava, o que queres que eu te faça? Você tinha que detalhar para ele. Entendeu? E a gente precisa detalhar nossas orações para o Senhor. Porque senão ficam orações perdidas, vagas, e aí Deus vai dizer assim, o que essa pobre mulher quer, Senhor? São tantas coisas que ela pede, e ela está perdida, né? E o Senhor quer te aprumar, quer te botar num prumo, entendeu? De algo que Ele quer fazer na sua vida. Pode falar, Larissa. Eu queria dar. Você falou isso aí, detalhe para Deus o que você quer. Eu tenho um testemunho bem rapidinho sobre meu marido. Eu me divorciei, casei a primeira vez, me separei, fiquei sozinha um tempão. Já estava cansada de ficar só, e cansada também de ficar buscando, né? Aí a minha pastora, minha amiga, falou assim: faz uma coisa, vamos orar, vamos continuar orando, mas escreve uma carta para Deus, assim, com todos os detalhes que você imaginar sobre esse marido que você quer. Mas, assim, detalhes mesmo, cor do olho, altura, cor do cabelo, tipo de profissão que te combina com a sua, nas vírgulas. Mas nas vírgulas mesmo. Minha gente, foram 2 páginas digitando. E aí eu orei ali, guardei na caixa. E continuei orando e continuei tocando a vida. E aí conheci meu marido, tá? A gente começou a namorar. Um dia a gente estava em casa, um domingo à noite, assistindo um filme, me deu, meu Deus, a carta! É a carta, foi a carta, foi a carta. Aí eu corri, peguei a carta, aí li de novo. Aí comecei a chorar e li para ele. Pense na criatura que chorou, 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 chorou até. Ele é enorme, joguei a mão chorando. Gente, é desse jeito. E aí, mas foi nas vírgulas que eu escrevi. E ele honra cada detalhe. A gente não tem que ter vergonha de pedir, a gente não tem que ter vergonha de parecer infantil, assim, sabe? Não, Deus sabe o que eu quero. Tá, ele já planejou nossa vida todinha, mas ele quer que a gente saiba que ele sabe que ele está nos ouvindo, que a gente tem que submeter, ele apresentar, né? Gente, essa carta foi desse jeito. E até no nosso casamento, ele deu testemunho dessa carta. Amém. A gente Tinha fez, no nosso propósito, né, casamento, com a a carta. nossa pastora, essa minha pastora que celebrou o nosso casamento com o marido dela, e eles dois são pastores, e ele, nos votos dele, deu testemunho dessa carta. Amém. Escreve, gente, escreve. Seja um detalhista nas orações, tá vendo? Escreva aquilo que você quer ver seu marido transformado pelo Senhor, né? Amém. Que ele vem, no momento certo, ele vai colocar a mão. Pode falar, Gina. Abre aí o microfone. Só para relatar que eu também fiz a mesma coisa, viu? Quando eu estava na 6ª série, eu escrevi, porque eu li um versículo: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei. Na 6ª série, eu escrevi numa agenda. Nessa época de paixonite de adolescente, né? E eu disse, eu quero, e eu botei assim, quero um servo de Deus. Amém. Eu quero um anjo, eu disse, eu quero conhecer o amor da minha vida, meu anjo do Senhor, desse jeito. E aí, quando eu conheci o meu namorado, que é o meu marido hoje, eu também fiz a mesma coisa, mostrei para ele. Até outro dia eu tinha essa agenda, né? E assim, é verdade, gente. E até hoje eu brinco. Eu disse, eu esqueci de botar que eu queria que tu soubesse cozinhar. Eu não botei isso. Faltou na carta. Eu botei, eu esqueci desse detalhe. Tudo que eu botei, ele mandou. O que ele não tem é porque eu não pedi, então não é com Deus, não. Eu que escrevi errado, né? Aquela velha história.
Não, mas eu Se você brinco não está com meu conseguindo o que você marido. quer, Eu você está pedindo aperfeiçoei. errado. Eu brinco com ele, eu disse, olha, eu esqueci de botar isso. Mas Mas foi muito bom, é não há muito bom nada que o saber que Senhor Deus não possa, né, transformar. é verdade. É na força da oração, porque muitas mulheres estão aqui já, assim, cansadas, uma rotina no casamento, né? Já, assim, tem tantas coisas acontecendo já, e como a oração vai alcançar isso, né? Como a oração vai vir alcançar, né? Algo que já está acontecendo. Então, o Senhor quer isso de nós, o Senhor quer não parar, não pare de orar, como a gente estudou na semana passada, não pare de orar. Deixa eu Né? Eu contar só lembro mais que outro, rapidinho, Dani, só outro testemunho. Eu não, com a gente sempre pegava fogo quando falava de dinheiro, porque eu nunca liguei e agora eu peguei a parte da empresa, as finanças da minha empresa, a gente separou as empresas, né? Que a gente era sócio. Aí teve aquele dia da oração da finança, eu conversei com ele sobre orientação, tudo que eu falo para meus clientes, eu falei para ele e ele aceitou numa boa. Quando foi de noite, olha aí, criança, deixa eu mostrar para vocês. Ó, a Miriam foi buscar para mostrar, ó. Ganhei flores. Isso é amém. milagre. Isso é milagre. Você não tem noção do que é milagre. Milagre É. de Deus, viu? É só para testemunhar isso também. Os Porque isso aí milagres estão já foi chegando da já. E oração. creia, o milagre vai vir na sua vida também. Né? Pode ser que demore Amém. um pouco mais, mas a oração, todas as orações, o Senhor colhe elas todas, né? Colhe elas todas. E o Senhor vai nos ajudando, Ele vai desafiando a gente não pode parar, a gente tem que projetar isso com fé, né? Jogar para A gente frente. escreve as cartas, depois faz igual a Constituição, vai apresentando emendas ao Senhor. Emenda constitucional, conjugar um. Aí vai emendando a carta para pedir mais coisa. Mas aí Jesus vai dizer, mas filha, não tu dei o que tu pediste, eu dei o que tu pediste, tá aí com você já. Pois é. Eu sei que ele tem defeitos, eu sei que todos nós temos, todos nós somos passíveis de pecado, mas ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Como amar nosso próximo como a nós mesmos? Como amar nosso marido como a gente se ama? Né? E só o Senhor para derramar na nossa vida. Né? E por fim, para que a gente já está terminando, faltam 5 minutos, eu queria falar um pouquinho do medo. E nossos maridos desafiam esse medo de uma maneira mais profunda do que a gente. Os homens têm medo de errar. As mulheres, elas erram, bola para cima, vai dar tudo certo e elas fazem de novo. Mas os homens não são assim. Eles têm muito medo de errar. E quando eles erram, muitas vezes, eles não admitem esse erro e aí causam as doenças emocionais, né? Causa depressão, ansiedade, tudo isso. E você tem que ser uma incentivadora, dizer assim, olha, eu sei que você vai errar, mas você está aprendendo. Você está numa fase de aprendizado. E você aprendendo, eu vou aqui, ó, te apoiar e vou te ajudar, né? Dizer assim para ele, eu não te avisei? Sempre tem aquela mulher que sempre vai fazer essa pergunta, né? Eu não te avisei. Esse eu não te avisei é a pior emenda que você possa fazer do processo. Porque eles precisam aprender. E o Senhor Jesus vai usar experiências para ele aprender. E você, como uma mulher que muitas vezes sabe dar a volta por cima de uma maneira mais rápida, sabe que aquele processo pode se demorar um pouco mais do seu marido. Eu estou vivenciando isso de uma maneira muito forte na minha casa. Meu marido, ele passou por um processo de síndrome do pânico, depois passou pela depressão. E como dizer assim para ele, você vai conseguir? Era na oração. Porque muitas vezes palavras não vão suprir isso. E eu fiz um propósito de oração de uma semana. Orar pelo meu marido de 3 em 3 horas. Independentemente de onde eu estivesse, fosse madrugada, o que fosse. E olha que, quando eu terminei esse propósito, meu marido respirou novamente e saiu daquele estado que ele estava crítico. E quando ele saiu comigo, aí ele fez assim, o que foi que te motivou a ficar do meu lado naquela situação? Eu disse, foram as orações que eu estava empenhando. Como eu estava? Eu disse, você estava perdido. Eu orava por você
Eu pegava na sua mão, eu te chamava. Tinha dias que eu te chamava no mundo espiritual, eu te chamava e eu te chamava, mas você não ouvia. Você estava perdido, assim, ó, vagando. E as minhas orações eram dizendo assim, eu tô aqui, eu tô orando por você. Pega na minha mão, que eu tô mais forte agora. Porque há o cordão, né? 10 dobras. Você tá mais forte numa situação, o seu marido não tá, então você abraça aquela situação e você puxa ele. E assim ele pode fazer com você também. Os dois não podem estar fracos para cair, mas os dois têm que um estar forte para apoiar o outro. E o medo vem nesse sentido. O medo do homem é o medo de errar, né? O medo no trabalho, o medo da crítica é muito forte para eles. Mais do que para nós. Para nós, a gente dá muitas vezes a bola por cima e a gente desconecta as mulheres que estão criticando a gente mais rápido. Um homem não consegue desconectar um amigo assim de uma hora para outra, entendeu? É até uma construção para eles, desconectar amigos, amizades tóxicas, entendeu? É uma construção para os homens. Para a gente não, a gente percebe que aquela mulher quer tirar uma vantagem, que aquela mulher está desalinhada com a gente, que ela está falando mal, a gente desconecta assim, rapidinho. Mas os homens não. Então a gente precisa orar, sabe, mulheres, muito por esse medo, porque o medo, ele é anterior a muitas doenças emocionais. Ele é anterior a muitas doenças emocionais. E aí a dúvida permeia o coração. Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Às vezes eu digo, Senhor, será que vai dar certo isso que eu estou fazendo? E eu entreguei minhas finanças para o meu marido. Cristiano está aqui de prova, que me ajuda nas minhas finanças. Eu disse, eu não tenho como desafiar essa área sozinha. Coloca uma pessoa na minha vida para me ajudar. Meu marido também não tem. Mas eu tenho que passar tudo para ele. E no mês que eu passei, que foi o mês de janeiro para ele, gente, eu vi minha vida afundar financeiramente. Ele deu cada bola fora. Mas ele está aprendendo. Entende? Eu não posso chegar lá e dizer assim que ele errou. E ele está muito frustrado esses dias porque ele pegou um dinheiro que ele achava que ia dar certo, ele investiu o banco fez um investimento no banco e o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu no investimento, né? E ele está super frustrado com isso. Ele disse, amor, faz parte passar desses processos. Sabe? Fica assim, não, vai dar certo. O Senhor vai acrescentar 100 vezes mais. A gente só precisa continuar trabalhando. E até isso, gente, até o dinheiro sumir, aconteceu comigo. Só porque eu entreguei essa área da minha vida, Satanás está furioso. Porque eu sempre tive domínio nessa área financeira, né? Sempre fui mais esperta para essas coisas que o meu marido. Mas o Senhor disse assim, filha, é tempo de você entregar para ele. Você não pode abrir nenhum app para pagar uma conta. Eu disse, Jesus, eu não vou conseguir. Foi um parto, foi quase um ano eu atrasando isso, atrasando. Eu precisava dividir a minha casa do meu ministério, precisava dividir algumas coisas financeiramente. E o medo para no nosso coração, para no coração do nosso marido. Então, hoje eu quero, assim, a Gina também deu aqui o testemunho dela, tem coisas que a gente precisa desafiar sem medo, quando Deus nos pede, né? E ajudar o nosso marido nisso também, e não apontar, e dizer para ele, olha, aquele que teme ao Senhor, Deus promete livrá-lo dos seus inimigos, aquele que teme ao Senhor, o Senhor protege do mal, aquele que teme ao Senhor, os olhos do Senhor estarão sobre você, aquele que teme ao Senhor, o Senhor vai mostrar misericórdia por você. Aquele que teme ao Senhor vai ter riqueza e honra. É isso que eu estou pegando na chave aí, ó. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Revelar tudo o que precisa saber. Abençoar os nossos filhos e até os nossos netos, que é a geração seguinte. Dar confiança, dar uma vida satisfatória, longevidade e os desejos do seu coração. Então, faça uma tarefinha quando o medo pairar, né? O medo vem e ele envolve a gente de uma maneira muito rápida. E a gente sai do eixo muito fácil com medo, né? E eu sempre tento parar e perguntar para o Senhor, Senhor, para que esse medo está tentando entrar dentro de mim? O que ele quer fazer aqui dentro? Eu quero confiar no Senhor. Eu preciso confiar.
E aí é quando o Senhor vai experimentando o perfeito amor, lança fora o quê? Todo medo. Entende? É você descansar que o medo lança fora. É você descansar e o medo vai ser lançado fora. Então, é bem desafiador, eu sei que é, porque eu também passo por isso. Mas quantas vezes o medo foi lançado fora, porque eu confiei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O medo até de entrar num avião, eu tinha muito, como algumas já conhecem. Um medo que eu tinha terrível, passava mal. E o Senhor disse assim, filha, tu tá pronta para decolar? Me entrega esse medo. Medo de avião. Eu preciso te colocar em muitos lugares, você precisa entregar esse medo para mim, porque Satanás, ele desde a minha adolescência colheu esse medo da minha vida, porque ele já sabia que eu poderia alcançar grandes lugares. E aí eu sempre ficava com medo de viajar sozinha, aquele medo pairava, eu desisti. Quantas viagens eu desisti de fazer, gente? Porque eu tinha medo de viajar de avião. Aí é um medo bobo para uns, mas é um medo para mim. O seu medo é importante para você. Entende? E ali o Senhor disse assim, lança ele para mim. E aí eu lancei aquele medo, eu fiz uma oração e disse, Senhor, lança fora todo o medo. Agora Deus me botou sentada em Congonhas, ele disse, senta aí na cadeira, ele disse, senta. Eu quero ver quantos aviões você vai ver decolar e pousar, decolar e pousar. E aquela pista de Congonhas, ela é agitada, né? E ela fica bem de frente ali para a gente. E aí, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Depois de umas meia hora, a Sueli me olhou e disse, Daniela, o que tu tá fazendo aí, olhando para a pista do avião direto? Eu disse, Deus está trabalhando algo no meu coração. Muito forte. Ele me chamou para sentar nesse lugar. E quando eu entrei naquele avião, que o avião fez a rota assim, ó, de decolar, o Senhor disse para mim, você está pronta para decolar? Tem que entregar esse medo para mim. E eu entreguei naquele dia. Como registro, eu tirei uma foto, eu sozinha no avião. Só tinha as cadeiras vazias, assim, eu fiquei no final. E depois dali, o Senhor me botou em muitos aviões. E aí, quando eu fui para Congonhas de novo, agora, mês passado, o avião de novo, ele embicou na mesma pista. E eu disse, o que tem para me falar? Ele disse, você decolou. Entende? O medo que me aprisionava, foi algo que eu entreguei. E o Senhor fez grandes coisas com a minha vida. Eu não sei qual é o seu medo hoje. Eu não sei qual é o medo do seu marido. Mas eu quero orar por isso hoje. Eu quero orar pela leveza de propósito na sua vida, do seu marido. Eu quero orar pelo seu medo. O medo que paira a sua mente no seu casamento. Aquele medo que trava você, aquele medo que paralisa você até de orar. Porque você olha aquela situação e você diz assim, não vou orar mais. Porque eu estou tão frustrada, eu estou tão desanimada que eu não quero mais orar. E o Senhor quer fazer algo novo. Mas Ele quer primeiro sondar o teu coração, entende? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta aula. Nós te louvamos porque o Senhor esteve presente aqui todo o tempo, Pai. Senhor, que os nossos abertos para o Senhor fazer uma grande obra, Pai. Nós não queremos viver na mesmice de sempre, mas queremos ser mulheres, Pai, que te acompanham, que estão vivenciando o propósito com o Senhor, que sabem exatamente a medida desse propósito, que sabem exatamente aquilo que elas devem fazer para o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar clareza de propósito aos corações dessas mulheres, assim como também nos seus maridos, Pai. Que elas não deixem tudo, que elas não larguem tudo e deixem tudo para trás, não. Se for necessário, que o Senhor incomode elas a dar 2 passos para trás, para que elas possam vivenciar aquilo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ser com cada uma delas, que cada uma delas possa lançar fora todo o medo do seu coração e que elas possam ser trabalhadas pelo Senhor em várias áreas da vida deles. Seja na área emocional, na área espiritual, na área do seu corpo. Eu não sei onde o medo para em você, mas eu te peço, amada, hoje entregue ele a Jesus. Entregue o mínimo para ele de medo, que ele fará uma grande obra na sua vida. Pai, obrigada por esse tempo aqui com essas mulheres, obrigada porque estamos crescendo juntas. O Senhor separou essa turma para estarmos juntas. Há um propósito entre nós aqui. E o Senhor tem mostrado
muitas direções, para muitas mulheres, os milagres já começaram a acontecer, mas existem mulheres desanimadas nesse lugar, Pai. E no poder que é no nome de Jesus, eu peço que o Senhor combata isso no coração delas, que o Senhor lance um bálsamo de renovo para elas, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não venha tirar, tomar posse daquilo que é delas. Senhor, que elas permaneçam orando, que elas permaneçam de joelhos, que elas permaneçam em jejum, o que for, Pai, motiva o coração dessas mulheres essa noite, Pai. Eu te peço, Senhor, que nenhuma delas desista de estar aqui, mas que todas se sintam engajadas, Pai, que todas se sintam fazendo parte de um grande propósito, Senhor, um grande propósito de oração, de aprendizado, de ensino, Pai, que depois elas vão ensinar para outras mulheres, eu creio. O poder que é no nome de Jesus, Pai. O teu sangue foi lavado por nós e nada há nos deter. Porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Nada pode nos afligir, Pai, porque estamos com o Senhor da colheita, o Senhor da obra, o Senhor dos exércitos, Pai. Nós clamamos o poder que é no nome de Jesus. Vem, Senhor, e tira o desânimo do coração dessas mulheres hoje. E que hoje elas recebam um renovo do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pega teu renovo e segue, ok? Ele prometeu renovo. Então, ele vai dar um refrigério para a gente esses próximos 10 dias para a gente caminhar, porque já começou a ficar pesado. Minha cabeça está aqui, ó, girando. Quando minha cabeça gira, é porque eu sei que tem algo que está tentando, ó, parar a gente, mas não vai. Então, vou apresentar novas estratégias para a gente em oração. Estejam prontas para cumprir algo novo, tá? A Estefânia vai me ajudar nisso, nós vamos separar as duplas de oração. Vocês ainda não se conhecem, vai ser ideal para você conhecer outra pessoa e você ajudar outra pessoa. Foi incrível, eu disse a Estefânia, Estefânia, separa as duplas e tá contigo. E ela separou, e cada mulher foi presenteada com outra mulher, sabe? E essas duplas fortaleceram a oração entre as duas. Uma orou pela outra. Você não vai orar pelo marido da outra, tá? Isso é muito claro. Você vai continuar orando pelo seu marido. O que essa mulher vai fazer, a sua dupla, vai ser orar por você. Certo? Então, ela vai orar para o Senhor te fortalecer, para o Senhor te dar um novo ânimo, para o Senhor te dar estratégias novas, para o Senhor te dar uma nova direção. E você vai continuar no seu propósito. Orando por quem? Pelo seu marido. Pelo seu marido é você quem vai orar. A mulher que vai te ajudar em oração, ela não vai orar pelo seu marido, ela vai orar por você, certo assim? Então, hoje à noite, eu já vou pedir para a Estefânia separar as duplas para amanhã a gente já começar a ter contato com a nossa dupla de oração e falar quais são os desejos, tá? Pode falar, Cristiane. Oi, tá me ouvindo direitinho? Agora eu estou. Sim. Então, eu queria só dar um pequeno testemunho também do que aconteceu hoje aqui em casa. Eu estou vivendo um momento muito difícil, né, Dani? Como você já sabe, eu já contei meu testemunho, minha vida desses últimos dias, né? E estou vivendo, são muitas áreas da minha vida que eu fui ferida. E tem dias aqui em casa que eu não consigo, sabe? Eu não consigo tomar, sim, a decisão certa, aquele fôlego, porque os pensamentos de sofrimento me afligem muito. E aí, esses últimos dias, está com 3 dias que eu não consigo ter paz, de verdade. Só que hoje eu deixei Deus falar comigo. Eu comecei a dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer, não sei o que agir, porque tem hora que o que eu quero é realmente que dê certo, que o meu relacionamento dê certo com meu esposo, e que a gente viva muitos anos, enfim, que o propósito de Deus se realize na minha vida, na minha casa. Mas aí eu volto para a minha vivência aqui, para a realidade, eu vejo que tudo isso é muito difícil de suportar. E aí eu fui para a escola, que eu trabalho em outra cidade, fui trabalhar, que eu sou professora, passo o dia lá nessa cidade, e lá o Senhor falou comigo, porque tudo começa aqui na mente. E aí a mente, quando você começa a pensar as coisas ruins, ela te dá coragem para que você comece a fazer atitudes que realmente te levam para o lugar mais ruim, né? E aí eu comecei a pedir, Senhor, eu não quero mais fazer o que eu quero mesmo, é ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser, a mulher sabe. Então, Senhor, o que eu tenho que fazer? E o Senhor foi falando comigo.
Não é fazer a vontade, mas fazer a vontade de Deus que está no céu. E a vontade de Deus é eu lembrar das promessas que a palavra do Senhor diz que eu tenho e que eu vou ter essas promessas aqui nessa terra. E aí eu cheguei no almoço, sentei com ele, e aí a gente ia orar antes de almoçar. Eu disse, antes da gente orar, eu gostaria de te falar algo que falou comigo. Aí ele disse, pode falar. Eu disse, eu quero fazer exatamente o que Deus me mandar eu fazer. E foi uma estratégia, Dani, que Deus me deu. O Senhor mandou eu ficar somente orando, como você falou, e deixar Deus trabalhar. E quando vier os pensamentos maus, os pensamentos ruins, eu não posso alimentar, eu tenho que lançar fora imediatamente e pensar nas promessas que a palavra de Deus tem para mim e para nós. Entendeu? Então, eu estou fazendo isso e funcionou muito bem. Porque, olha só, meninas, era exatamente 6 horas da tarde, era o sentimento que me afligia, era aquele momento, 6 horas. Eu não conseguia pensar em outra coisa, em aqueles pensamentos ruins, malignos, e que me deixavam num lugar muito aprisionado. Eu ficava sem força, sem ânimo de levantar. E eu dizia, eu não vou conseguir, eu não vou só dizer isso, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí o Senhor disse isso para mim hoje. Você vai, na hora que vier os pensamentos ruins, você vai parar e você vai lembrar das promessas, daquilo que eu prometi para ti. É isso. Aí eu comecei. Aí quando deu 6 horas da tarde, eu estava esperando. Quando vier o pensamento ruim, eu vou fazer isso. Quando vier o pensamento ruim, eu automaticamente não deixei demorar muito, eu repreendi, eu disse, não, eu vou pensar, e comecei a falar. Eu sou bênção, a minha família é bênção, o Senhor disse isso e isso para mim, que ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu comecei a falar. Declarar, o mundo espiritual precisa que você declare, que você fale. Porque o inimigo, ele não vai ler seu pensamento. Ele vai ver você declarar, entendeu? Você falar. Aí o mundo espiritual, começa a mexer em seu favor. Entendeu? E acontece, e foi também, rápido. Eles vão guerrear o seu respeito, eles não vão no seu pensamento, eles vão naquilo que você declara. Entende? É isso aí. E foi muito rápido, porque automaticamente que eu pensei, eu comecei a pensar nas promessas que a palavra diz que eu tenho que ser, foi muito rápido. E ali passou, foi questão de, foram minutos, passou, e aí eu voltei, eu digo, olha, funciona. E aí eu queria dar esse testemunho e dizer para as meninas também. Amém. Glória a Deus, querida. Muito obrigada pelo seu testemunho. Fortalece aqui o que a gente está vendo nas aulas. Se você hoje está assim, com esse peso de desânimo no seu coração, a gente já orou, o Senhor vai te dar um renovo, mas você precisa crer, tá? Aquela mulher samaritana recebeu um renovo naquele poço. O que foi que ela fez? Soltou o cântaro e foi embora, gritando e declarando. Entende? Você precisa declarar, você está numa guerra. E as armas que você tem é declarar a palavra, ler a palavra, orar, jejuar. Use o que o Senhor te deu em Efésios 6:10. Tá? Então, quem tiver em guerra, em batalha, vai ter que fazer, tá em Efésios 6:10. Tá bom, meninas? Eu vou atender a Letícia aqui, nessa mesma sala agora, que eu tenho atendimento com ela, já estou atrasada, inclusive, mas foi muito bom hoje à noite, foi uma bênção. Então, terça-feira estamos juntas novamente para uma nova aula. Vou botar na plataforma essas 2 aulas amanhã, logo de uma vez, a passada e essa, dessa semana. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. O marido está com fome. Vai lá, Larissa, ajuda ele lá. Beijo, meninas. Podem sair que eu vou ficar aqui com a Letícia, tá? Cheiro, fiquem com Deus. Oi, Letícia. Tudo bem, querida? Cadê ela? Tá me ouvindo? Agora eu tô te vendo. Abre agora teu microfone. Tudo bem, Dani? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Pronto. Deixa eu me adicionar aqui, peraí. Deixa eu aumentar o volume. Tá. Pronto. Você estava dando tudo bom? Prazer, né? Primeiro, te conhecer. Falar com você. Quanto tempo, né? Pois é, bastante tempo, desde o ano passado, né? Nem lembro quando foi que você eu foi te conheci. Você foi a minha segunda aluna. Eu abri essa mentoria. Acho que foi em agosto, foi setembro. Por aí. Foi uma coisa assim, foi no segundo semestre. Foi. Foi isso mesmo. Tá por aqui hoje. E eu te conheci pela Poliana, Eu lembro que você estava dando. Ela fez alguma
um vídeo com você no Instagram dela. Foi. Ah, E foi da conferência, né? Ela postou em outubro, foi isso mesmo. isso foi em outubro, então, tá vendo? Foi lá que eu te conheci. Você conhece a Polly? Pessoalmente, não, só pelas redes sociais, que eu acompanho por Pela causa do rede, né? trabalho dela, Experiência do Lar, né? É, exatamente. Você fez experiência lá com quem? Então, eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Eu Sim, fiz experiência do lar aqui, presencial, com ótimo. uma pessoa que teve a oportunidade, inclusive, de fazer com a Dev lá na época. Beleza. Ela, Pegou a essência, né? exatamente. Aí ela fez a casa dela, foi realmente uma experiência maravilhosa. Foi em 2019, foi antes da pandemia. E eu fiquei toda. Eu vou te ouvindo e vou anotando, porque depois eu vou fazer assim, uma anamnese de como a gente vai formular a sua, e aí eu preciso anotar onde você está, para onde você vai, tá? Mas eu estou sempre te ouvindo aqui. Pode Sim, falar sim. mais. Tá. Então, aí eu fiz em 2019, fiquei encantada, né, impactada com tudo que a Sim. gente experimentou ali, e terminou a mentoria. Eu fiquei com um desejo no meu coração de mentorear, mas sem saber também por onde começar, né? Aquela velha história que você já sabe. É. E aí, logo depois, no ano seguinte também, veio a pandemia, então aí acabou dando uma esfriada, né? É. E, né, aí A esfriou. pandemia só favoreceu quem já estava trabalhando, já estava com Exatamente. o negócio movimentando, entendeu? Quem não tinha o movimento ainda, Aham, ficou paralisado, entende? isso aí. Paralisado, sem saber para onde ir, o que fazer. Isso mesmo. E, e aí foi o quê? Em 2000, logo depois que terminou a pandemia, tá me ouvindo? Saiu aí? Ah, tá, voltou. Estou vendo tudo. Que eu não estava te vendo. Que começou a voltar a movimentação, né? Eu Sim. vendo e tal, e comecei a pesquisar nas redes sociais. Foi quando eu te conheci, vi a Poliana, te conheci. Voltou a arder esse desejo no meu coração. Porém, né, eu sempre ficava assim, meu Deus, eu vou começar por onde, gente? Como? Aí começava a ler o livro, ler os capítulos, e a gente sempre acha que a gente não está preparada, né? É, Não estou é preparada, algo, eu não tenho esse é algo que as espírito de mulheres liderança. desafiam muito. E senti o desejo, mas gente, mas eu não sou líder, eu tenho um temperamento mais melancólico, não tenho esse espírito de liderança, mas como que eu vou fazer para mentorear, para liderar um grupo? Mas E a vantagem da melancólica é que ela espera, mas quando ela faz com muito esmero, com muito detalhe, muita riqueza, muito né? detalhista. É, Isso por um lado é bom e por outro é ruim, Dani. Por outro é ruim porque a gente acha que a gente nunca está pronta, que sempre falta alguma coisa né, para terminar, que é. nunca está bom, Às né? vezes o Então melancólico precisa só pegar na mão de um dominante ou do influente, e aí ele deslancha, né? aí eles acham, exatamente, alguém para caminhar com ele. E aí é isso. Aí nesse meio tempo também tive os problemas de saúde, depois que eu acabei comprando seu curso e tal, tive os Foi. problemas de saúde, não consegui fazer o curso. Sua mãe, Vieram outras dificuldades. Minha mãe foi fazer uma cirurgia, foi acompanhar ela em Minas. É, Aí depois eu tive uma palavra de Deus. Depois que tudo isso terminou, eu passou. gosto de papai por conta disso, porque eu fico insistindo, sabe? Aí papai vem e diz assim, tá na hora. Mas essa palavra de Deus foi para eu parar. Olha só, eu tive a palavra de Deus. Lembra que você mandou um áudio? E aí eu respondi para você perguntando como é que estava, que ia abrir um grupo de mentorias para casais, para orar pelos maridos, tal, tal. Aí eu aproveitei e te falei isso. Que não era a hora, a palavra de Deus para mim foi assim, que não era a hora de guerrear, era a hora de eu me estabilizar. Não sei se você lembra que eu Amém. cheguei a comentar isso com você. Foi. Aí você parou e ficou um tempo Aí eu sozinho. parei. Aí fiquei, isso tem mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos. Aí eu parei e falei, bom, é tempo de me estabilizar, então eu vou seguir outro caminho, vou dar uma pausa nisso. Mas aí, né, orando com relação a isso, eu falei, não, enquanto Deus não me autorizou ainda para Sim, isso, eu não posso ficar parada. Eu vou começar a me planejar, vou começar a estudar, vou começar, porque Deus se move também por planejamento. Então, é. eu vou começar. Foi quando eu voltei a entrar em contato com você, né, para ver se para a gente tomar o rumo aqui, ver o que a gente pode Eu, fazer.
Eu já sou dominante, né? Então eu já quero botar os carros na frente dos bois, do boi, do boi. Aí, quando eu abri a minha primeira turma, eu disse, pai, eu tô pronta, já li 2 vezes o livro maravilhoso, entendeu? Assim, eu vou começar. Aí Deus disse assim, não, volta, vem ter comigo um tempo, depois você abre. Olha, o dominante que já tá com tudo pronto, eu já tava com tudo pronto, entendeu? Aí foi quando eu tive que obedecer, parei, fiquei 5 meses, só eu e o Senhor. Eu precisava daquele tempo, sabe? De estar eu e o Senhor, porque o Senhor me disse assim, filha, eu vou te dar novas vestes, eu vou te dar novas palavras, eu vou te dar algo que você nunca teve. Você foi aluna, agora você vai ser mentora. Eu preciso te dar algo novo, uma unção nova, entende? E aí foi quando eu passei 5 meses com ele, 5 longos meses, minha irmã. E quando eu lhe disse assim, agora vai em paz. Desde essa data ali, em setembro de 2019, eu nunca mais parei. Que Nunca bênção, mais. Dani, que bênção. O trabalho que Aí, você tem feito. quando a gente vê, assim, que tem horas que a gente realmente precisa parar mesmo, né? Tem um alinhamento ali, para depois a gente experimentar algo novo, né? E você está certa, Sim, nesse tempo que o Senhor pediu para você alinhar, você, né? Tomar, assim, um sim, posicionamento, né? De você sim, mesmo, você está se capacitando para juntar mais armas para poder guerrear, né? Um guerreiro não exatamente. chega na guerra sem armas. Não, não O pode. guerreiro chega Não, na guerra com as armas certas. E às vezes isso a aí. sua guerra vai ser diferente da minha. Você vai precisar de umas armas, eu preciso de outras. E o Senhor vai te dando Uhum, as armas certas. Às vezes é uma palavra que sim, você vai liberar sobre a vida de alguém que está assim, numa situação muito drástica. Eu já peguei mulheres de experiência do lar que estavam à beira do divórcio, entendeu? E, e são armas espirituais que a gente usa numa situação dessa, porque palavras não convencem, entende? não, Não convence. é verdade. E eu peguei um caso que foi tão assim drástico que uma mulher assim, ela estava assim tão ruim, tão ruim, tão ruim que ela decidiu botar o marido para fora de casa, entende? E aí ligou e disse assim, olha, eu não vou fazer esse curso seu aí, essa experiência do lado, tô te ligando, porque eu acabei de botar meu marido para fora de casa e eu tô te ligando, eu não vou fazer mais não. E eu disse, eu posso orar por você? Ela disse, não, eu não quero sua oração, não. Agora, vai que você não está preparada. Você está só na vibe de você mesma, pela sua Isso aí. força. Aí você se frustra com Uhum. essa situação, isso te para. E aí, eu disse, tá bom, Te amada. paralisa. Eu vou orar por você essa semana inteira, tá certo? Sim. Ela, se você quiser orar para mim, é seu. Desligou o telefone. Aí eu fui, não tirei ela do grupo, deixei ela lá. Eu disse, eu não vou tirar, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor tira. Porque eu não vou tirar. Se ela entrou, é porque tem um propósito. Então, se o Senhor quiser, mover o coração dela. E ela ficou lá. Quando eu lancei o link da turma da aula, ela veio. Participou da primeira aula. Não ligou câmera, não ligou nada. Ficou lá quietinha. Quietinha. Participou da segunda aula. Disse que Deus teve um confronto com ela depois da segunda aula. Deus chamou ela no quarto dela e disse assim, quem mandou tu botar teu marido para fora de casa? Tu vai buscar ele, tu jogou a roupa dele na rua, depois tu vai juntar todas as roupas e vai trazer para cá, para esse guarda-roupa aqui, ó. Ela foi lá buscar ele, tu acredita? Que experiência linda, gente. Esse homem entrou nessa aula, nessa última aula da experiência do lar, e ele me agradecia, ele chorava, chorava, chorava. Ele disse, você não tem noção de como esse curso mudou o coração dessa mulher. Estão em lua de mel até hoje, já tem uns 2 anos, eu acho. Gente, que coisa linda. Meu coisa Deus. que Deus faz, entende? E a gente De fica Deus. atribulada com as coisas, a gente desiste das pessoas, entende? E aí a gente precisa desse tempo com Deus para a gente alinhar algo que é dentro de nós, não é no outro. Exatamente. Exatamente. Que é isso que Deus está querendo trabalhar comigo, né? Então, falei, vamos aguardar um pouco mais. Um pouco mais. Mas hoje, assim, se Deus dissesse para você hoje assim, Letícia,
o que é que eu quero de você na experiência do lar? O que é que você tem a oferecer para ele? Para Deus, o que que eu tenho para oferecer para Ele? Bom, Sim. ah, o meu desejo, né, é fazer com que essas mulheres tenham a mesma experiência que eu tive um dia, né? Meu lar, Sim. eu não posso falar que o meu lar era um lar é, bom, entendeu? Meu casamento é um casamento bom, tenho, graças a Deus, filhos abençoados, mas é aquela velha frase, né? Não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. É verdade. Então, né? Então, sempre tem coisas que a gente precisa alinhar. Eu fui confrontada em muitas coisas. Então, eu creio que tem muitas mulheres também dentro das igrejas hoje que têm um casamento bom, né? Família estabilizada, mas que precisam ser confrontadas em muitas Sim, áreas, né? Que entendi. Deus quer alinhar muita coisa. Então, Então, eu é isso acredito que que. você sempre vai conectar no seu coração, porque Uhum, tem que ter uma conexão. O que o Senhor colocou foi justamente o que você viveu na experiência do lar, você quer transmitir para outras mulheres. Não é que sua vida é exato. perfeita, mas que o Senhor, Não. ele tem colocado isso no seu coração para que as mulheres sejam alinhadas por ele. Do mesmo jeito que Exato. você conseguiu fazer isso, você quer Uhum, esse desejo para elas. Por que isso é forte? exato. Porque é algo que o inimigo sempre vai tentar tirar de você, né? Ele sempre quer tirar o eixo principal. E aí Uhum, isso tem que estar no seu coração, assim, estou falando isso tudo arrepiado. Isso tem que estar no seu coração de uma maneira muito forte, sabe? Como se fosse algo que não te deixasse desistir. Porque uhum, quando a gente vai se deparando com os problemas das outras pessoas, o que as outras pessoas passam, aquilo uhum. vai minando a nossa vida, sabe? Sim. E aí a gente vai dizendo assim, Senhor, são muitas dificuldades, estou aguentando. Olha, hoje eu Uhum, estou lidando com. Eu estava pensando isso no carro, Deus estava me fazendo lembrar. Filha, teu ministério hoje gira em torno de 3.000 mulheres que diretamente e indiretamente passaram por você através de outras pessoas que já multiplicaram, aham, aham. entendeu? E aí eu me deparo numa situação no final de semana em que uma das alunas foi abusada pelo pai. E a oração de cura veio por mim, porque eu fui Abusada curada agora ou pelo na pai infância? Abusada agora ou na infância? na infância. Ah, na infância. Aham, uhum. Então, isso tudo, você olha assim e diz assim, Deus, por que faz assim, mostrando isso? Isso me deixou assim, porque eu tenho filhas meninas, né? Isso me Sim, deixa assim, sim. né? E aquilo dali não É, pode ser o teu eixo principal. O teu eixo principal é o que o Senhor tem no seu coração, e aquilo, né? Deu uma sim, exato. segurada ali e não vai Sim, deixar que isso seja minado, né? E eu fui orando exatamente. pela mulher, decidi por ela, pedir a cura ao Senhor e entreguei. Saí daquela casa leve. Estava em paz, estava tranquila, eu não fiquei triste, lamentando. Não, eu Sim. fiz meu papel, eu orei, eu descansei no Senhor, entreguei a situação dela. Isso, Foi ontem, isso. ela me mandou uma mensagem. Você não tem noção da oração que você fez, já mudou algo dentro de mim. Entende? Olha aí. Tá vendo? Como é poderoso. É. Então, É assim, lindo. circunstâncias que a gente vai ter que sempre permanecer com. Por isso que eu faço sempre essa pergunta: qual é a sua expectativa? O que você quer Uhum, do lar? O que é que você quer? O que é que você almeja levar? Porque isso sim. vai ser confrontada com isso, como se alguém Uhum, estivesse sempre batendo em você, sabe? sim. E aí você vai sempre buscar algo que o Senhor conectou dentro de você. Sim, Tem que essa ser motivação maior, essa motivação é, maior, essa força motriz. porque as circunstâncias que vêm ao nosso lado são muitas. Muitas, 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 muitas histórias tristes, muitas histórias assim, Por lamentáveis. isso Mulher que Deus me deu essa gosta. palavra. Por isso que Deus me deu essa palavra. Não é tempo de guerrear, porque é muita É, guerra. É isso é muita guerra. guerra. O que você está pensando É, aí? É muita guerra entende? que você compra guerra dos outros, né? É, Você está no mundo entrando espiritual em eu vou campo lutar por ela, inimigo, por que não aquelas precisa. alunas, entende? Exatamente. Mas ao E achei mesmo que foi. tempo eu cresci muito. Eu alcancei nível espiritual assim que hoje eu fico assim olhando, meu Deus, eu não sou mais a mesma lá de 2019.
O Senhor me deu experiência com essas mulheres de guerrear, de batalha espiritual, de oração por elas, e vai e vem. Eu estava num grupo de oração com mulheres casadas, agora que você entrou. E aquela esse era mulher que estava falando, Hum. aquela mulher que estava falando, o marido dela traiu ela esse mês. E ela estava à mesa com o marido ontem. E ela estava desanimada. Tem 3 dias que o inimigo rondava ela. Rondava. E hoje ela declarou que ele não ia rondar a vida dela. E que ele saísse, ela estava declarando isso. E ela hoje está outra pessoa. Mas ela permanece ainda com o marido traidor em casa, entende? Ela perdoou, ela sabe, o marido sabe que ela sabe, né, e tudo, e ela já perdoou, e estão tentando se encaixar. entendi. A peça do leg encaixar, né? Então, assim, aí você se coloca nesse patamar de, né, responsabilidade. A mentora tem uma responsabilidade espiritual com as suas mentoradas, e isso é algo que é real. É real. Por isso que ele comece com 3, não comece com 10, com 15. Não faça isso. Comece com 3, comece com 2. Comece com aquilo que você pode carregar. Você vai carregar um fardo de cimento sem poder? Não vai. Isso aí é uma dica boa. O que vai acontecer? Você vai ter que abrir o fardo do cimento para jogar metade do cimento fora para poder caminhar. Mas e a metade que foi fora? Foi porque você não aguentou carregar. Exato. Então é melhor que você carregue só um punhadinho de areia que você aguenta colocar aqui e caminhar junto. Você dá um fardo de cimento nas suas costas e daqui a pouco você tá, meu Deus, eu não tô aguentando. Tá difícil. Se for para ser fardo, não compensa. Não compensa. Não vale a pena, não é difícil. Mas vamos avançar. O que mais que você quer experimentar da experiência do lar? Você hoje, o que é que hoje, se eu dissesse para você assim, Letícia, você hoje está pronta para fazer a experiência do lar, qual a estrutura que você ia oferecer, se eu fosse sua aluna? Estrutura que você fala como? Estrutura física? O ambiente, vai fazer na sua casa, vai fazer online, onde você quer fazer? Não, eu quero fazer presencial, na minha casa. Tá. Na minha casa. Quantas pessoas cabem na sua mesa? Minha mesa tem, vamos colocar, são 8 lugares, mais 8, mais uma fica do outro lado, então 7, vamos botar assim, 7 lugares. 7 com você? Comigo, 7 comigo. Então cabem 6. 6. 6 mulheres, certo. E isso hoje é favorável para você fazer na sua casa? Seu marido, o que ele acha disso? Nesse semestre não é favorável, porque minha filha está na fase de pré-vestibular. Então, ela está estudando demais e eu tenho que estar levando e buscando à noite, entendeu? Cursinho termina tarde, 8 horas da noite, 7 horas da noite. Então, eu estou naquela correria. Essa fase está um pouco puxada, muito entendeu? Da nossa ajuda. Muito, muito. Por isso, até quando eu vi que você botou lá no grupo a questão de montar uma mentoria, formar um grupo com as mentoras agora, online, eu nem respondi ainda. Falei, vou deixar depois para conversar com a Dani, justamente por isso, porque eu tô com essa questão aí de tempo, por causa da minha filha, de leve busca, assumi alguns compromissos na igreja esse semestre. Sim. E tô com essa questão dela, então tô com medo de ficar muita coisa e eu não dar conta. E eu tenho um pequeno de 9 também, que eu tenho que dar conta, que estuda de manhã, tem que dar janta, entendeu? Aquelas coisas, aqueles horários da noite. Não, eu entendo. E o melancólico gosta de fazer tudo na rotina certinho, porque senão vai atrapalhar a cabeça dele. Assim como é. Totalmente. Não se cobre. Totalmente. Eu falei, eu vou ver como é que vai ser essa questão aí, vou esperar dar mais eu vou fazer uma agora, esse semestre, e semestre que vem eu vou fazer uma também, com as minhas mentoradas, para elas já irem pegando essa alavanca que gira, delas ministrarem, delas já serem ouvidas por outras pessoas, né? E quebrar romper com algumas coisas, né? Tem umas coisas que a gente precisa romper, né? Precisa romper, E ajuda muito. Mas você, como você falou, você não está no tempo de guerra ainda, é tempo de alinhamento. Você está procurando alinhar primeiro, para depois ir efetivar. E aí eu te pergunto, você assistiu às aulas que estavam na plataforma do presencial?
Eu comecei a assistir logo no início, quando eu acessei lá, eu assisti, acho que Sim. foram 2 ou 3, que é bem no início, aquelas primeiras aulas que você É postou. assim. É porque tem Eu acho mais que aulas lá. eu fui uma das primeiras, né? Você estava É, começando a colocar pronto. as aulas ali. E depois veio problema de saúde, tal, aquelas questões todas, eu acabei parando. Então, agora que eu estou começando a voltar, entendeu? Mas não cheguei na plataforma ainda para assistir todas aquelas aulas, não. Vou começar. Então, a sua tarefinha vai ser assistir as aulas, principalmente do presencial. Porque o presencial ele tem um formato diferente, ele tem uma pegada diferente, ele tem um olho no olho, que tem perguntas que você vai ter que responder ali na lata. No online, você ainda consegue desvencilhar algumas coisas, mas o Aham, presencial, você tem presencial, né? relacionamento mais forte, mais profundo, entendeu? Aquelas mulheres, elas vão te ver como um exemplo nato para elas. A sua casa é como se elas entrassem, quando elas entram na sua casa, elas acessam algo seu, Uhum. que é Letícia. E aí é justamente que a Trina estava falando com a gente. Você está sabendo que a Trina está me discipulando? A Trina, filha da Dev? Ah, eu vi você comentar, acho que você comentou no grupo, né? Você pediu oração, que você estava no grupo, acho que eu ouvi seu áudio no grupo. A Trina. Aham, que Ela legal, está me hein? Que discipulando toda privilégio, que bem, segunda-feira. É uma bênção, que né? bem, Foi algo que Dani. Deus me deu, assim, presente, porque eu nem imaginava que ele ia me dar isso agora. Eu nem estou pagando nada. Sabe quando você recebe assim, de graça? É, E aí, ela me botou, porque ela viu mas assim, ela queria você as merece. 7 principais mentoras do Brasil. E aí Sim, ela começou a olhar a rede social, correr atrás, e aí ela me viu fazendo, trabalhando. É sim. isso que eu digo, o Senhor vai nos ver trabalhando, né? E aí ela chamou, e aí uma coisa que ela disse assim, que o presencial, ele é muito forte, porque dá a ideia de lar, que muitas mulheres não têm, se esvaiu, sabe? Sim, sim. Aquilo, ela abandonou emocionalmente, fisicamente, não sei de que forma, mas aquilo se esvaiu. E muitas vezes é você que vai mostrar essa essência. Uhum, uhum. É o seu lar, a forma como você trata seus filhos, e a forma como você trata seu marido. Às vezes é um detalhe de um bibelô num lugar. Que eu vi até esse final de semana uma mulher falar da Sônia. Sônia, eu amei conhecer você. Você é uma mulher de detalhes. Na sua casa tem muitos detalhes, assim, que comunicam. Você Entende? vê, né? E a Aham. Sônia é melancólica, que nem você. Aí, a melancólica Sônia chamou 2 dominantes, Gisele e Daniele, para poder tocar a experiência do lado da casa dela. A gente segurou na mão dela e ela foi. Ela fluiu, ela deu aula de dignidade e santidade do lar, ela organizou aquelas mulheres, ela estava de frente ali o tempo todo, sentada ali assistindo, sabe? E é uma coisa que me achou interessante, porque muitas mulheres ministraram, mas todas as mulheres se comunicaram. Disseram assim, Sônia, só o seu abraço já me deu uma cura profunda. Entende? Falhou um pouquinho a hora que você falou. Quem que falou isso? Só o seu abraço já me As deu uma cura. alunas, Então, ela não ministrou. Vocês que ela ministraram só naquele ministrou um lugar. capítulo. Eu ministrei 2, Gisela ministrou 3, teve outras pessoas que ministraram 2. Aham. Porque a experiência do lar é a essência. Uhum. E as mulheres se comunicaram com ela, pela essência dela, pela forma dela abraçar, dela receber, dela... Legal, né? Às vezes você Ela não se precisa sentiram abrir a amadas. boca, né? Hã? Exatamente. Às vezes você não precisa abrir a boca, né? A forma como você trata Entende? as pessoas, né? Fala É muito mais. só o tempo de alguém pegar na sua mão e você... Aí você vai. Isso, Porque o Senhor vai comunicar as mulheres certas com você. isso, exatamente. Pegar na Entende? sua mão e puxar. E Exatamente. você, deixa eu perguntar uma coisa. Você já leu essa Hum. parte do Guia da Mentora? Eu ainda vou falar sobre ele nas aulas, mas você já leu? Não li, esse guia da mentora, eu não li ainda. Não li. Porque foi tudo muito rápido, igual eu te falei. É. Quando veio o desejo, vieram os problemas, entendeu? Foi tudo muito rápido. Não deu Então, eu tempo quero que você, essa de fazer semana, tudo. leia apenas 2 capítulos, o capítulo 16 e o capítulo 17, essa semana.
16 e Para você ter 17. noção de como acontece essa multiplicação e como você também vai transmitir os princípios. Do livro branco, né? Porque eu tenho os dois. Porque do branco. quando eu fiz era esse, ó. Era isso aí, eu fiz também. Ele tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. E você eu vai fiz ler. esse, mas eu tenho esse daí, eu tenho esse que eu comprei, justamente na época. Você vai ler esses 2 capítulos, Letícia. 16 E aí, depois que você ler esses 2 capítulos, você vai entender a multiplicação, como funciona a experiência do lar, e você também vai transmitir os princípios. Por quê? Porque você precisa viver os princípios para transmiti-los, entendeu? Por isso que é bom que você já começou a leitura novamente do livro, você vai entender o livro por completo. E também é bom seguir a sequência do que está ali, ou que tem uma orientação lá no final, né? De qual capítulo que você deve usar nas mentoriar. aulas. Acho que é o capítulo que pega sempre... Não. Essa parte do programa das aulas, o programa da sua casa, até o cardápio que a gente vai fazer, a gente vai deixar isso para os próximos encontros. Agora é só você... Então, segue a sequência do livro, né? Do início segue a sequência, assista o número maior que você puder de aulas na plataforma, leia esses 2 capítulos, e aí, semana que vem, a gente vai se encontrar novamente. E aí, a gente vai conversar sobre qual foi a visão que você teve. Porque agora o que eu estou precisando de você é algo que você trouxe inicialmente. Mas quando você começa a ler e a estudar, você vai vir com outra bagagem. Você vai vir com dúvidas, você vai vir com algumas coisas a colocar. Será que vai dar certo? Vai dar certo, assado? Hoje não adianta eu chegar para você e dizer assim, Letícia, você tem que montar uma experiência do lar e tem que ser esse programa aqui. Eu vou estar impondo algo para você. Eu quero que você sozinha, você desenvolva isso também junto comigo. E para isso você precisa ler. Ler e estudar. Porque algo que é imposto não dá certo. Você vai perder, você vai frustrar. Você vai dizer para mim, Dani, você tem que dar o princípio do também logo no início. Não está entendendo por quê. Entende? E aí eu vou te explicar por quê. Quando você ler as aulas, você vai entender o porquê você tem que dar o princípio do também no início. A menina Sônia lá botou o princípio do também no último dia. Qual foi quase o último princípio? Perdeu a essência. Eu falei, eu dei o princípio porque estava escalado para mim. E também assim, eu parei com essa vibe de achar que eu tenho razão de tudo, né? Aí eu preferi ter paz. Sim, porque ela que fez toda a obra. E aí eu disse, Jesus, se está assim é porque tem um fundamento. Então eu vou lá e faço minha parte, dou o princípio. Mas eu não vi ninguém falar do princípio. Porque no final tem o testemunho, né? Elas gravam o testemunho dizendo quais foram os principais princípios que elas conseguiram assimilar. E aí o princípio também se esvaiu no meio da... E é um princípio poderoso. Informação importante, Você falando isso aí, eu estou lembrando aqui, na minha igreja hoje, a igreja que eu congrego, não tem, você acredita que não tem ninguém lá que ministra esse curso de experiência do lar. A Dev já esteve nessa igreja aqui várias vezes, já pregou muitas vezes, mas não tem ninguém que faz a mentoria de experiência do lar lá. Essa menina que me mentoriou, ela era, porque eu sempre fui da Igreja Batista e tal, e há um ano e meio atrás, Igreja Batista, primeira Igreja Batista, Praia da Costa, aqui em Vila Velha. Praia da Costa. Né, a gente era dali, e há um ano e meio a gente está em uma outra igreja, uma outra denominação, chama Igreja Missão Evangélica, que é aqui próximo da minha casa também. Fomos para lá por causa da minha filha, que tinha amigos lá, então, por causa dela, a gente foi junto. E lá tem um ministério mais forte para adolescente e tal. E aí, não tem o experiência do lar lá. Essa menina que me mentoriou, que era de uma outra igreja batista em Vitória, né? Eu moro em Vila Velha, em Vitória, mas você já esteve aqui no Espírito Santo? Você conhece Vitória e Vila Velha? Eu já conheço, já estive aí 2 vezes. É bem do lado, Vitória de Vila Velha. Pertinho, do lado, atravessar a ponte. Então, eu fazia em Vitória,
uma experiência do lar com ela, e ela era da primeira igreja batista de Vitória, e agora a ela, primeira igreja bem conhecida. coincidentemente, a primeira, que era do pastor Oliveira, não sei se você chegou a conhecer. E aí, ela também veio para essa mesma igreja que eu estou me congregando hoje, essa que me mentoreou. E ela continua mentoreando na casa dela, só que como ela é nova aqui na igreja, nem todo mundo, né, ainda conhece, então ainda não... Mas não tem mais ninguém na igreja. E aí eu comentando isso com uma das líderes lá da igreja, falando, Letícia, eu quero fazer o curso. Eu falei, meu Deus do céu, já estou com dificuldade de começar, e vai vir uma das líderes principais do meu grupo para fazer. Deus vai te capacitar, você tem que lembrar disso. Aí, essa semana, ela me mandou uma mensagem que viu uma postagem da Poliana, falando sobre a experiência do lar. Aí ela me mandou a postagem no Instagram. Letícia, estou aguardando a sua turma para começar. Falei, pronto, pressão. Não trabalho sob pressão, não. Calma, Não, que acho vai que Deus está no período de você já com as dores de parto ali. No final do P. Sabe? Exatamente, no E final. aí, No daqui final. a pouco, quando você estiver assim, bem firme, né? Que você estiver bem estruturada, com Amém. bagagem assim de sobra para dar e vender de estudo, de conhecimento, de sabedoria transbordar, né? Aí Amém, você vai amém. dizer, vai, agora é sua hora. Amém, recebo. Amém. Vamos orar juntas? Vamos Vamos orar orar. por isso. E aí a gente se vê semana que vem para a gente fechar, né? É sempre segunda e quinta que você pode, né? Que você me falou. Segunda e quinta. São os dias que a minha filha não tem aula, entendeu? À noite, que eu tô em casa. Eu vou te dar um retorno, se vai ser segunda. Segunda é muito próximo, né? Eu acho que vai ficar terminando na quinta mesmo. Uhum. Próxima quinta, então, né? Porque Mesmo horário, 9 horas. que na sexta eu tenho um compromisso e na sábado eu também tenho uma mentoria que eu vou dar para 20 mulheres de experiência do lar. Aqui no DF, eu estou preparando líderes aqui no DF, sabe? Você mora em Brasília. Menina, se eu estivesse perto de você, você ia ver. Eu botei Nossa. a mulher na minha casa hoje, botei tudo aqui na minha casa. Eu disse, olha, meu tempo está chegando, eu não vou ficar muito tempo aqui em Brasília, vocês precisam tomar posse daquilo que Deus tem dado para vocês, vocês precisam caminhar em cima disso, vamos, eu vou ajudar vocês, depois vou soltar vocês aí. Tocar o terror. Isso aí. Quando for começar, eu vou pagar uma passagem para você vir passear no Espírito Não, Santo. eu vou com certeza. A gente vai junto, segura na sua mão, traz até essa sua mentora também, se você quiser, né, para ela trazer uma palestra ou duas, entendeu? Faz uma imersão de 3 dias, que nem a gente fez lá na Sônia. A gente fez uma noite, sexta-noite, sábado de manhã e de tarde, e domingo de manhã fechou. Deu tudo, conseguiu dar tudo. Tudo. É mesmo. E foram 3 mentoras, mais a Sônia, né? E a Sônia só deu um capítulo. Dá conta. Dá conta bem. Sim, legal. E é algo coisa que sai do papel, entendeu? Aí você, poxa, deu certo. Porque 7 semanas nem sempre vai se adequar com a sua rotina de receber toda semana a gente em casa, entende? Sim. Não, você eu amo essa parte. E você fazer 2 imersões, que nem a Poliana faz. A Poliana faz 3 dias. Ela faz 3 no ano. Ela faz janeiro, maio, julho e joga para setembro a última. Ela faz no ambiente de casa, né? Na casa dela, Na Mas casa ela dela. faz 3 dias. Só que ela faz 3 dias completos. Aí ela veio conversar comigo essa semana e disse, Dani, então, se eu fizer só 2 dias? Aí, só que ela traz algumas coisas a mais. Ela ensina a fazer a cama. Como fazer uma cama bem feita. Ela trata a organização do lado de uma maneira mais dinâmica, mais prática, entendeu? E isso custa tempo, né? Leva tempo. Isso que é legal, essas coisas práticas. Mas vamos tirar do papel essa experiência e com certeza, quando você for abrir, a Gisela está bem aí pertinho. Ela mora no Rio. Ela mora em Cabo Frio.
Quem? A Giselda? Giselda. Giselda. Ah, sim. Ela é minha parceira e a Poliana também. Sim. E quem viaja Aham. comigo na experiência do lacinho é a Giselda. Aí ela pode ir Ah, também. Rapidinho ela tá aí. legal, legal. Eu acho que eu não falei, né? Eu gosto muito dessa questão de mesa, porque eu fiz gastronomia, né? Fiz o curso de gastronomia. Então, eu adoro mesa posta, preparar mesa, preparar uma refeição, entendeu? Então, tudo Essa isso parte é tudo com você. Culinária, conta comigo, etiqueta da entendeu? mesa, experiência da mesa, dignidade sanitária. Esses capítulos já são seus. Oh, meu Eita, que a Deus. mentoria tá saindo do papel. Tá saindo, tá vendo? Tem alguém para puxar pela mão, para o negócio começar. Mas Amém. vamos já projetando assim mais para frente, para o segundo semestre, que você se organizar mais com essa dinâmica da sua filha, que ainda é algo novo, né? É. E aí a gente se organiza para o segundo semestre, pode ser pega um feriado, que é uma coisa mais tranquila para você também. E aí a gente entra com tudo, entendeu? Lava toda a obra, pede para Jesus para levantar a mulher para ajudar. Amém. Não, Amém. Vamos orar. gostei dessa ideia. Tá bom, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este tempo aqui com a Letícia. Nós te louvamos porque ela Jesus. tem recebido do Senhor. Agora, Senhor, na casa da Maria, que ela possa estar saindo, Senhor, novas orientações, estratégias, com muita calma, com muita direção do Senhor, Pai. Que ela não venha fazer nada por ímpeto, mas que a tua filha receba estratégias firmes do Senhor, Pai. Que, em nome de Jesus, tu já começa a preparar o coração dessas mulheres que vão estar com a Letícia na sua casa, aprendendo a experiência do ar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha, Letícia, eu estou vendo você já ministrando na mesa. Obrigada, Pai. O Senhor assim usará a tua filha no tempo certo, na hora certa, Pai. Ajuda ela a ter esse impulsionamento, o medo, lançar fora todo o medo, Pai. Que o Senhor vai afastar ela. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai. Eu me coloco aqui, Senhor, à disposição do Senhor para ajudá-la. Eu me coloco aqui à disposição para servir, Pai, naquilo que for necessário, Senhor. E eu sei que muitas coisas o Senhor fará através desta mesa. Filha, a tua mesa vai curar muitas mulheres. Creia que a tua mesa vai curar todas. Mas eu vou usar você de uma maneira especial. Obrigada, Senhor. Porque muitas mulheres, eu sei que vão se conectar à Letícia e que ela vai apresentar esse propósito que ela tem no seu coração para o Senhor. É assim que fazemos essa missão, abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, o casamento. É assim que nós te pedimos, em Cristo Jesus, amém. Pai, eu quero te agradecer também, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida da Dani, Senhor. Obrigada, Deus, por essa conexão que o Senhor fez. O Senhor sabe o quanto eu estava buscando uma pessoa como ela, e o Senhor, como sempre, Deus, nos surpreendendo. Muito obrigada, Deus, por ter me apresentado a Dani. Muito obrigada, Deus, pela vida dela. Muito obrigada, Deus, porque ela tem colocado a vida dela à disposição do Senhor. Obrigada, meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor levantou uma mulher valorosa, uma mulher, Deus, que tem sido um João Batista nesse tempo, Pai, para exortar pessoas, para falar daquilo que ela tem vivido, daquilo que ela tem ouvido, Pai, das experiências que ela tem tido com o Senhor. Deus, eu tenho levantado ela para preparar o caminho do Senhor aqui, Pai, não só nessa nação, mas em muitas outras que eu sei que o Senhor já tem levado a sua filha. Muito obrigada, Deus, porque ela tem sido instrumento para encher as lamparinas de muitas mulheres. Porque nós sabemos que o Senhor está às portas, Pai. O Senhor está às portas. E tantos lares aí, Pai, despedaçados, tantos lares aí, carecendo, Senhor, do teu amor, da tua graça. Muito obrigada, porque o Senhor tem levantado ela, que o Senhor continue a usando com poder, com graça, com autoridade, com unção. Derrama, Deus, sobre a vida dela, Pai, a tua bênção, o teu favor, que tudo que diz respeito à vida dela, Senhor, o Senhor possa estar cuidando do seu marido, do seu casamento, dos seus filhos, Deus, da sua descendência, que seja uma descendência bendita nessa terra, que seja uma descendência que ama e serve e teme ao Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por essa conexão dos céus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que lindo! Eu amei as lamparinas. Você me disse isso ontem. Filha,
E você é uma lamparina nesse tempo. Você está com a Amém. sua lamparina acesa. E Amém. vai acender de muitas mulheres. Ontem mesmo ele me disse isso. Me Olha, mostrou até um bibelozinho da lamparina, que eu estou atrás, em vários locais. é Que tem mesmo? mulheres. Eu quero levar para a Europa, Hum, como se uma fosse um lamparina. presente meu. Umas lamparinas assim pequenas, sabe? Legal. Para entregar. Porque normalmente eu levo chave. Aham. Mas a chave, o senhor já me disse, eu fui comprar a chave, e o senhor disse, não é a chave, filha. É a lamparina. E você vai estar acendendo, enchendo as lamparinas, acendendo as lamparinas de outras mulheres. É isso. Se eu Entende? encontrar aqui no Espírito Santo, eu te falo. Me Aí eu fala, mostro porque aí pra você você. encomenda para mim, eu mando dinheiro para você, você manda para mim. Porque Não, aqui pode no deixar. DF é difícil encontrar essas coisas, no Sudeste é melhor, bem melhor. Sim, eu vou ver se eu Ainda é encontro. aqui ainda é um batidão de chão, sabe? Todo mundo Não vê conheço Brasília, Brasília, assim, não mas conheço Brasília não é Brasília. desenvolvido não na área do comércio. É, pois é um lugar que eu quero conhecer, não conheço ainda. Conheço Goiânia, que é próximo aí, né? Mas Brasília Goiânia tem muito mais coisa que aqui. é Essas coisas eu Goiânia. acho mais fácil em Goiânia. Eu vou lá mês que vem, em Goiânia, Deus fez algo tão grandioso. E eu sei que ele vai fazer aí também. Amém. Goiânia, eu peguei, eu disse, Senhor, não tem nada em Goiânia. As mulheres estão me procurando. E agora? Eu quero. Não aparecia uma mulher para eu mentorear. Pois uma menina entrou em contato comigo no Instagram, que nem você. Daniela, eu estou olhando você aqui, eu quero que você venha aqui na minha casa me ajudar e montar uma experiência do lar. Eu fui, ela separou uma turma de mulheres e eu fui só para aplicar a experiência do lar e fazer a formação de mentoras, que nem eu estou fazendo com você a formação, só que eu fiz lá presencial. Sim. Minha filha, dessa turma, gerou 4 turmas. Meu Deus, gente. Das 4, as meninas estão lá fazendo. Dessas 4 turmas, a menina que me recebeu, ela abriu 3 turmas, em 3 horários diferentes. As turmas estão lotadas e ela está com lista de espera. Gente, que bênção, meu Deus do céu. Eu estou indo agora em abril, no início do mês de abril, para falar nas turmas. Ela me convidou para eu ministrar um capítulo, né? Uhum. E aí eu estou indo. É por isso que eu creio, sabe, que Deus tem algo assim com Vitória, porque já tem tempo que eu estou assim com Vitória, orando para Deus levantar uma grande mulher para florear isso aí, sabe? Amém. Eu mentoriei uma menina, mas ela não estava muito conectada, sabe? Aham, aham. Mas você, eu vejo que Deus é a resposta da oração nesse tempo, porque eu já venho orando por Vitória tem pelo menos 1 ano. É mesmo? Olha aí, tá vendo? Vitória. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. vamos fazer um belo trabalho Vamos aqui. tirar uma foto nós duas para eu poder Tá. mostrar para as meninas nosso atendimento, Tá. porque precisa incentivar elas, né? Sim, sim. Vou printar também uma depois. E você sabe, tira a foto primeiro, depois eu falo. Vou fazer um videozinho. Mentoria de atendimento individual hoje com a querida Letícia. E aí, Letícia, o que foi para você? Ai, foi maravilhoso. A primeira vez que eu estou conversando, né, pessoalmente com a Dani, uma benção, uma mulher de Deus. Já me deu várias dicas aqui, estou saindo super empolgada dessa reunião. Vai ser uma benção, experiência do lar em Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, daqui a pouco vamos abrir lá também uma turma nova. As mulheres aí do Instagram aqui de Vitória podem entrar em contato ou comigo, com a Letícia, que eu passo tudo para ela e a gente, que se Deus quiser, vai abrir essa turma, né, Letícia? Amém, se Deus Entra em quiser. breve. Amém. Um beijo, querida. Fica com Deus. Um beijo, fica com Deus, Dani. Isso conecta tanto que tu nem imagina. As Essas- mulheres olham assim, eita, vai ter em Vitória. Que elas querem fazer o presencial, entende? Sim, a maioria que é presencial. É. E voltando aqui rapidinho, você falou da Espanha, que vocês estão fazendo a mentoria, né, começando lá. Eu morei um tempo na Espanha, em 2018. 2018. Realmente lá, gente, quando eu vi que estava na experiência de lá para a Espanha, eu fiquei assim, porque aquele povo lá se você já foi lá, você viu, né? A frieza. Quando a gente falava assim que era cristão, eles achavam que a gente era a testemunha de Jeová. Porque a referência que eles têm lá de cristão é testemunha de Jeová. Aí a senhora que morava, que era proprietária do apartamento que a gente Você morava morou lá, quanto tempo na Espanha? eu morei quase um ano. Morei em Santiago de Compostela.
Não sei se você já foi lá Já ouvi para falar. pregar, Fui em Madrid. aí em Madrid. E aí, o pessoal muito frio, tal, aquela frieza espiritual, espiritualmente falando. Aí essa senhora, quando a gente ia na igreja domingo, a gente procurou uma igreja lá para se congregar. Inclusive, era uma igreja de um pastor argentino que morava lá há muitos anos. E a gente falou, a gente quer ir para a igreja. Aí eu não entendi, né? Que todo domingo a gente ia para a igreja. E que igreja é essa, tal, que não é igreja católica? Eu falei, é uma igreja cristã, né? Porque às vezes não sabe nem como é que fala de evangélico lá para eles. Aí ela, sim, falou em espanhol lá, testemunha de Jeová, testemunha de Jeová. Tô sentindo frio com esse cara aqui. Aí eu, não, gente, não é testemunho de Jeová. Como que eu vou explicar isso para ela? Mas eles são, assim, muito, não vou falar nem que é o catolicismo, porque acho que até com o catolicismo eles são muito céticos, assim, sabe? É muita frieza espiritual. Então eu fiquei super feliz quando eu vi que o Experiência do Lar estava indo para a Espanha também, começar esse trabalho lá. O povo precisa muito. Eu falo isso com muito temor a Deus, porque quando eu fui para Madrid, eu disse assim, Senhor, eu quero ir embora desse lugar. As pessoas aqui, elas vivem sob uma opressão, sobre algo diferente, sabe? Uhum. E aqui deu um choque, assim, espiritual tão forte que eu não queria nem sair dentro da igreja. E aí, desde que eu voltei, eu tenho recebido muitas profecias de que eu vou ser missionária na Espanha. Na Espanha, né? É um lugar que realmente precisa muito, muito, mas Eu vou muito. te mandar um áudio, deixa eu te mandar o áudio que Paulina me deu essa semana, segunda-feira. Segunda-feira, você conhece Poli, né? Então, fica mais fácil de você saber quem é. Uhum. Aqui, peraí. Nós estamos aqui agora de manhã orando, eu e a Deusinha, e ela teve uma... Eu orei em Londres, orei em Portugal, e orei pela Espanha. E Deus deu uma visão aqui para ela. Fala, Devani. Oi, minha linda, Pai do Senhor Jesus. Deixa eu te falar, o Senhor me deu uma visão sobre a Espanha. Eu vi uma pedra, e essa pedra crescia, era como se ela fosse uma montanha. E ela ia crescendo, e eu falei, Senhor, o que significa essa pedra? Aí o Senhor falava assim, eu ponho uma pedra de bênção nesse país. E eu sou a pedra angular. Porém, eu, o Senhor, estou preparando algo muito grande em favor desse país. Tem algo para o Senhor realizar aí. Então, o Senhor mandava dizer dessa forma, que tem algo que Deus está presenteando, entendeu? A Espanha. Mas eu vi uma guerra, tipo, espiritualmente falando isso, né? E aquilo como se fosse um conflito, algum empecilho, mas o Senhor está trazendo livramento, quebrando as muralhas e concedendo a vitória. Amém, minha linda? Deus te abençoe. Choro pela... Amém, amém. Nossa. Aí você recebeu essa palavra. Foi para você. A Paulina passou para mim. Tá vendo? Não. Que bênção. Que bênção. Mas aí Tem você algo já para tem... desvencilhar ali na Espanha comigo, sabe? Meu pastor Sim. falou, desde o ano passado, meu pastor estava tendo essa tecla, Daniele, você tem um chamado na Espanha. Daniele, você tem um chamado na Espanha. Eu digo, pastor, tô que nem Jeremias, mandando escolher outro, ou Jonas também. Escolhe outro, Jesus. Porque pensa numa terra difícil. Difícil, eu sei. Que é difícil demais, e eles são muito grossos, eles são estúpidos. São, muito, muito, muito. Eu sei Deus vai dar É. destino, né, amada? Vai, Vamos exatamente. Você sabe, exatamente. Deixa eu tirar aqui a gravação. Eu gravei a sua aula, depois eu disponibilizo para